Perfeito. Iniciemos novamente. Então, eu nem tinha falado. Eu começar a minha aula, né? A partir de República Velha, uma continuação da aula de Segundo Reinado. Então, República Velha. Por que tem esse termo República Velha? É o termo que eles deram na época? Não, evidentemente não. Quando eles criaram, né, quando foi dado o golpe à República, eles tinham a ideia de que teria uma segunda. Quer dizer, eles não tinham uma ideia que teria uma segunda república para necessitar ter esse termo, né? Então, de onde vem esse termo República Velha, né? Esse termo ele é um anacronismo, né? Que houve é, um pequeno anacronismo por nossa parte quando a gente está falando disso, porque na verdade esse termo ele não foi inventado na época, né? Ninguém esperava de que fosse ter uma república nova, porque eles não tinham como chamar de república velha. Assim como a gente não sabia que ia ter uma segunda guerra mundial quando teve a primeira. Então, por isso que a gente chamava de Grande Guerra. Pois bem, a gente divide a República Velha em duas etapas. A primeira etapa é chamada de República das Espadas. E por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque quando ela foi criada, né, é, foram dois presidentes militares, né, dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que estavam à frente do governo. E um outro que vai ser chamado de República das Oligarquias, porque vai ter mais de uma oligarquia no poder. Vão ser três oligarquias que vão estar controlando o poder no Brasil. E imediatamente quem já estudou nisso deve estar estranhando, fala, pera, como assim três? Não se preocupe que a gente chega lá. Pois bem, gente, vamos começar então, né? República da Espada. Primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Vocês devem lembrar que o Deodoro da Fonseca é ele que deu o golpe. Só que, quando ele deu o golpe, ele falou: eu proclamo provisoriamente a República no Brasil. Por que provisoriamente? Vocês têm que entender uma coisa. O Deodoro, desculpa, ele não era um republicano. Ele era um monarquista. Ele era amigo de infância com Dom Pedro II. Ele acompanha Dom Pedro II por quase todo o seu governo, né? Então, quando ele deu o golpe, ele fez isso puramente para manter a paz no Brasil e manter a unidade das tropas militares, porque elas já estavam se movimentando para dar o golpe por causa do preto estava planejando fazer. Então, por que de novo, por que provisório, né? Tem outra interpretação desse nome também. Porque também não tinha instituição nenhuma. Não tínhamos líderes, o líder tinha sido mandado para fora do Brasil, todos os chefes de gabinete foram presos, e qualquer documento, qualquer é, constituição não estava valendo no momento. O Deodoro deu esse golpe, então tudo isso foi pela janela. Então, ao longo desse período, o Deodoro ele vai estar auxiliando, né, a estar reconstruindo o Brasil, reconstruindo o governo brasileiro, ao mesmo tempo que ele fala, gente, ó, se a República não der certo, começar a bagunça, começar a várzea, eu vou cancelar tudo e vou trazer o Dom Pedro II de volta e acabou. Acabou a discussão, acabou a República. Então, o tempo inteiro, o Deodoro ele vai estar retendo o poder dessa forma, sempre com uma ameaça constante de que o Dom Pedro II fosse voltar. Bom, mudamos o governo, a gente tem que trocar algumas coisas. Tem que trocar alguns nomes, alguns símbolos que são referência no Brasil, né? E sempre que a gente tem uma troca de governo, tem que trocar os nomes, tem que trocar boa parte das políticas para ter uma referência. Vocês estão vivendo isso nesse momento. No momento, a gente está tendo o Bolsonaro, ele está estudando a troca do Bolsa Família pelo Reino Brasil. Então, sempre tem essas mudanças. Então, o que mudou? Quais nomes e símbolos mudaram? Primeiro, trocou-se o nome em parlamento. A gente na época no parlamento, onde senadores e deputados estão se juntando. Quadrilha? Não, agora é congresso. Então agora a gente vai ter um congresso substituindo. Antes a gente a gente falava província de São Paulo, província da Bahia. Agora são estado. Então, vocês terem uma ideia, né, na época existia um jornal chamado O Provincião. Quando houve essa mudança, posteriormente ele usou o nome para O Estadão e continua até hoje. Nova bandeira, eu vou abordar no próximo slide rapidinho. Só que teve um símbolo que a gente adotou
que pouca gente sabe que a gente adotou na época. A gente adotou o símbolo da República. República? Como assim? A República ela tem um desenho, ela tem uma representatividade. E você vê ela praticamente todo dia. Só que você não sabe. Sabe quem é a República? Essa moça aqui. O rosto nas nossas notas de 2, 5, 10 reais, né? Todas essas notas ela tem um rosto da República. O professor é a nota de 200. Sou pobre, eu não posso usar isso. Estamos a de 2 aqui. A gente trocou de nome. A gente não era mais uma monarquia. Como a gente trocou de nome, a gente não é mais império. Agora a gente adotou um nome chamado República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Mas como assim? Estados Unidos do Brasil? Estados Unidos do Brasil. A gente perdeu esse nome na época da ditadura. Foi ditadura militar, né, que retirou o nome Estados Unidos e virou apenas agora República Federativa do Brasil. A gente tinha que trocar a bandeira. E aqui que é uma coisa interessante. Ó. Por isso que eu separei em slide. Ó. Essa aqui é a nossa bandeira antiga. Estranhamente, ela é muito parecida com a nossa bandeira atual, né? Vocês veem a cor verde, a cor amarela e o brasão da família real. Mas perguntaram, mas peraí, por que não mudou? Né? Por que era isso? Bom, a família portuguesa ela era da família de Bragança e o símbolo dos Braganças era a cor verde. Depois que a família de Bragança se juntou com a família de Orleans, que era um ramo da família de Habsburgo, né, eles colocaram a cor do Habsburgos na bandeira, que é o nosso losango amarelo. E aí, pouco depois que essa bandeira foi feita, adicionaram um ramo de tabaco e um ramo de café, porque eram os principais produtos que o Brasil tinha na época que essa bandeira foi criada. Então, falou, pô, trocou, não tem mais família real, não tem mais porque tem isso aqui, então vamos trocar nossa bandeira. Aí o pessoal começou a pensar, puxa, vamos criar uma bandeira nova? Então, a nossa bandeira sugerida era essa última aqui da direita. Bem parecida com uma certa bandeira de um país meio famoso, né? A nossa proposta de bandeira, que foi criada por um cara chamado Lopes Trovão e apresentada no governo por um cara chamado José do Patrocínio, era esse modelo muito semelhante com a bandeira dos Estados Unidos. Só que na hora que ele apresentou isso, o cara foi quase enxotado para fora do Congresso, porque os militares falaram, não, isso aí não vai ser nossa bandeira. O Verstappen perguntou, por quê? Qual é o problema? Porque essa aqui não foi a bandeira pelo qual eu morri, né? Pelo qual meus amigos morreram, pelo qual eu quase morri, né? Essa bandeira, a bandeira pelo qual os militares lutavam, especialmente na época da Guerra do Paraguai, era a bandeira do imperador. Então, o que eles fizeram? Como eles modificaram? Eles tiraram o brasão real e colocaram um símbolo azul, né, um círculo azul, para representar a República. Essas estrelas, né, era o céu da noite em que houve proclamação da República. Lembrem-se que a República foi proclamada numa quartelada durante a noite. Então, isso aí é nosso chamado mapa astral brasileiro, né? E por último, eles queriam colocar o lema positivista. Qual é o lema positivista? O amor é o princípio, a ordem é o caminho e o progresso é a meta. Putz, grande, né, para colocar isso numa bandeira. Vamos fazer assim? Vamos colocar só ordem e progresso. O amor. O amor deixa para lá, ninguém se importa com o amor, então vamos seguir em frente, né? Então, por isso que a gente tem essa bandeira atualmente. Pois bem, o que Deodoro da Fonseca fez, né, além disso? Quais foram as suas outras medidas modernizadoras? Primeiro, ele criou o chamado Cartório de Registro Civil. Cartório de Registro Civil, por quê? Não tinha? Não, não tinha. Antes no Brasil, se você não era católico, você não tinha direito a ter certidão de casamento, certidão de nascimento e certidão de óbito. Essa aqui é onde começa a entrar a parte do Estado laico que foi pedido pela própria Igreja Católica. Então, separou-se religião da parte do governo. Seguindo, teve a secularização dos cemitérios. Ô, professor, 9h10 da noite, uma sexta-feira, não falar essa palavra. Secularização é simplesmente que houve a separação, né, do registro de morte, né, do enterro, com a parte religiosa. Antes, se você não era católico, você era protestante, muçulmano, umbandista, acreditava na grande batata branca,
você não podia ser enterrado em cemitério cristão, você não podia ter uma lápide com o seu nome. Você era apenas enterrado sem marcação nenhuma. Então, a partir daqui, os cemitérios eles vão ter que aceitar as pessoas que vão começar a aceitar as pessoas que não eram católicas. Outra coisa que ele fez, ele ofereceu a todos os imigrantes que vieram na época do café de naturalizar-se. Então, a partir desse momento, todo mundo que não era do Brasil, que veio para cá, né, para trabalhar com café, a partir de agora eles podiam ser registrados. E aí que entra um personagem interessante na nossa história. É um cara chamado Rui Barbosa. E o Rui Barbosa era ministro da Economia, e o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer uma nova política econômica, afinal o Brasil estava quebrado depois da Guerra do Paraguai, chamado de encilhamento. Qual era a ideia do encilhamento? Ele começou a emitir papel moeda sem lastro. E se vocês lembrarem da minha aula de Dom Pedro I, das aulas de Dom Pedro I, desculpa, esqueci que não fui eu nessa aula. Vocês vão lembrar que Dom Pedro I ele também fez uma coisa parecida. Ele emitiu papel moeda sem lastro. E causou uma crise na época. Você vai falar, putz, não ia acontecer a mesma coisa aqui? Por que ele fez isso? Por que esse Rui Barbosa fez? O plano do Rui Barbosa era bom. Não sei se vocês sabem, a economia de um país, né, o valor da moeda de um país, ela depende da confiança. Então, se não tem confiança, né, o pessoal não vai investir no seu país. Por isso que o Brasil está essa beleza. A gente não teve uma política econômica una ao longo dos anos, então a gente está com um déficit monetário muito grande. O real tá, por isso que o real está caindo tanto. Então, isso não vai criar um problema? Não, o Rui Barbosa sabia desse conceito, de que a confiança era a chave para investimento. Então ele falou: quer saber uma coisa? Sabe qual é o problema do Brasil? Muito brasileiro tem ideias ótimas para abrir uma empresa, para abrir uma indústria. O que eles não têm é dinheiro. Então a gente vai investir dinheiro nas pessoas, elas vão abrir empresas, e aí a gente vai pegar esse dinheiro de volta através de impostos, com o lucro que esse dinheiro vai trazer, aí vai girar o capital e o Brasil vai crescer. Isso é interessante. Qual era a ideia dele? Então, o governo, você ia entregar uma ideia para o governo e falar, ó, eu quero fazer isso de ideia de empresa. Eu preciso de tais materiais, preciso de tantos funcionários e dessa infraestrutura. O governo avaliava. A única coisa que eles tinham como exigência era que os seus preços, né, das coisas que você estava pedindo, fosse condizente com a realidade. Então você falava, assim, eu vou abrir uma doceria. Então você vai dar o dinheiro do balcão, você vai falar quanto dinheiro você vai precisar para o balcão, quanto para a loja, quanto para o caixa, tudo isso aí. E a outra metade? A outra metade você vai ter que vender seu peixe. Você vai ter que pegar, você vai procurar investidores, você vai procurar pessoas interessadas que vão pegar dinheiro e vão investir na sua empresa. Você vai vender ações para investir na sua empresa para conseguir os últimos 50%. Você tem uma ideia? Esse plano era tão bom, que só podia dar errado. A única coisa que a gente conseguiu foi uma série de falências e uma inflação descontrolada. Ué, mas o que aconteceu? A ideia não era boa? A ideia era boa. Tanto que vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos vai entrar na crise de 29, esse é um dos planos que eles vão utilizar e lá deu certo. Por que não deu aqui? Porque lá nos Estados Unidos tem uma coisa que não tem, que é aqui, que é o brasileiro. O que aconteceu? Muita gente na época pegou esse dinheiro, falou, quer saber? E vou criar uma empresa aqui de fachada, vou pegar esse dinheiro, vou reformar minha casa, vou comprar aquele cavalo que eu queria, vou fazer uma festa de casamento, pegar esse dinheiro e gastar com outras coisas. E se vocês tiverem um interesse mórbido em conhecer um pouco mais, vocês vão ver que tem umas ideias assim, estapafúrdias. Teve uma empresa que quis criar uma linha de trem lá do Nordeste até o Peru, ultrapassando o quê? Foi uma coisa chamada Cordilheira dos Andes. Tinha uma outra empresa que falava que ia resolver a seca do Nordeste. Ela falava que ia pegar blocos de gelo lá da Antártica, de navio, iam trazer esses blocos de gelo guiados até o Nordeste, iam dar cubos de gelo para a população, ia resolver o problema da seca e ia umidificar o tempo. Essas são todas propostas que foram aprovadas. Por quê? Porque o orçamento estava funcionando. Né? O orçamento estava certo. Aí o que aconteceu? Sobrou dinheiro, né? E o pessoal falou: em 10 anos você tem que pagar esse dinheiro de volta.
Então, a parte que eles não gastaram com besteira, eles falaram que o cara que era dono dessa ideia de trazer gelo da Antártica, ele falou, quer saber, minha ideia eu sei que é furada, mas esse negócio de construir uma linha ferroviária lá do Nordeste, lá até o Peru, isso aí é dinheiro, isso aí vai funcionar. E investiu no cara. O cara da empresa de criar trem, né, da linha ferroviária, falou, quer saber, minha ideia é besteira, eu sei que ela não vai funcionar. Mas, putz, esse cara vai resolver o problema da seca no Nordeste, vai investir dinheiro nele. O dinheiro não criou renda, não criou empregos, não criou produto. O que criou foi apenas uma inflação gigantesca, uma série de dívidas, gente faliu a rodo e o Brasil entrou numa gigantesca crise. Então, o plano do Rui Barbosa, que é esse rapaz aqui que eu estou mostrando para vocês, deu errado. Outra coisa que o Deodoro decidiu fazer, ele precisava criar uma nova Constituição. Rui Barbosa também foi responsável, porque esse Rui Barbosa foi uma das pessoas mais inteligentes da história do nosso Brasil. Bom, que foi essa Constituição de 91, 1891? Quais eram as características delas? Primeiro, ela era presidencialista, então o líder do governo ia ser votado, né? Ela era republicana, então abandonava a monarquia. Federalista, ela dava bastante liberdade para os estados, só que os estados não tinham liberdade de se livrar do Brasil. Congressista bicameral. O que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente a gente vai ter duas câmaras de resolução, né? Duas câmaras políticas. O Congresso, o Senado. E o voto, a partir de agora, seria aberto, direto e universal. E é aqui que um monte de gente erra no vestibular. Eu falei isso já na minha aula nossa aula de segundo reinado, e eu falo aqui de novo. Ó a data, 1891. Quero que vocês lembrem sempre que, e até 1900, quando a gente fala em voto universal, é somente para homens. Se você fala de voto universal depois de 1900, aí inclui mulheres, que é quando começou e teve sucesso o movimento sufragista. E esse universal, não, quer dizer, que todo mundo vota? Não. O que quer dizer voto universal na época? Tinha que ser homem, tinha que ter mais de 21 anos e alfabetizado. Isso aqui parece bem democrático, afinal, todo mundo que fosse alfabetizado e acima de 20 anos e homem poderia participar, mas não é. Fala a verdade, isso aqui continua mantendo com as elites o poder de decisão de voto. Porque a primeira escola pública que a gente teve aqui no Brasil foi em 1930 com Getúlio Vargas. Então me fala, quem que era alfabetizado nessa época? Cerca de apenas 5% da população. Então vocês vejam que mesmo com o advento do chamado voto universal, aberto e direto, ainda assim muita grande parte da população não iria votar. Olha outra coisa também, falei aqui, ó, aberto. Isso aqui, como vocês podem imaginar, vai dar problema mais para frente. E falou, beleza, mas a gente tem como fazer uma eleição direta agora? O Brasil tá uma baderna, não tem líder nenhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a partir de agora, unicamente agora, uma eleição indireta. Já está previsto que a primeira eleição no Brasil, ela seria indireta. Então, o presidente não seria votado, ele seria indicado. Pois bem, quem estava na eleição indireta? A gente tinha dois candidatos. O primeiro candidato para presidente era o Deodoro da Fonseca e o segundo era Prudente Moraes. E para vice-presidente era o almirante Van der Volk, né, junto com o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que seria o vice do Prudente de Moraes. E agora com sua cabeça de 2020, deve estar pensando, putz, como assim? O vice-presidente era voto separado? Era voto separado. Na época, a gente escolhia separadamente quem seria o vice. Hoje em dia, a gente tem o vice Kinder Ovo. Você vota numa, você não sabe o que tem depois. Então, quem ganhou? Bom, Deodoro da Fonseca, ele chegou na eleição e falou, olha, seguinte, não votem em mim e eu prometo que o exército vai se rebelar e se eu achar ruim ainda, trago o Dom Pedro de volta. O pessoal falou, beleza, ótimo argumento, você ganhou. E o Deodoro da Fonseca foi presidente. Só que como ele estava sendo muito, ele estava forçando muito a mão, o pessoal falou, quer saber? Você pode até ser presidente, mas quem vai ser o seu vice vai ser o Floriano Peixoto. E
Então, o pessoal que era contra o Deodoro, que não podia votar contra ele, decidiu votar no Floriano para não ter o Van der Kolk no cargo. Aí que a gente começa, de fato, o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Já começou dando problema. Deodoro da Fonseca, primeiro, ele era monarquista, segundo, ele era marechal. O que isso quer dizer? Ele gostava de dar uma ordem, não ter que discutir e fazer o que ele está mandando. Isso não bateu bem com o Congresso. O Congresso ficou toda hora falando: não, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E toda hora o Deodoro falou: não, eu vou fazer isso. Eu estou dando uma ordem. Aí a pessoa falou: Deodoro, senta aqui, amigo. Não é assim que funciona uma república. O negócio ficou tão extenso, que aconteceu outra coisa que também deve estar relativamente fresco na cabeça de vocês, né? Que criaram que tinha na Constituição uma coisa chamada Lei de Responsabilidade do Presidente da República. Vocês devem conhecer isso aí atualmente como Lei do Impeachment. Pois bem, já começamos bem. Entraram com pedido de impeachment contra o Deodoro da Fonseca. Descobriram que o amigo dele estava roubando dinheiro lá do Rio Grande do Sul, que ele sabia, e ele resolveu, e ele, não, ele que indicou o cara, mas ele não quis demitir ele. E ele era responsabilizado. Então, entraram com um processo de impedimento, um processo de impeachment contra ele. Só que vocês têm que entender uma coisa: o processo de impeachment, ele não é um processo jurídico, ele é um processo político. Para por um presidente ser retirado do governo, ele tem que ser, primeiro, considerado culpado, né, tanto no Congresso e depois no Senado. Pois bem, alguém resolveu chegar no Deodoro e falou: Deodoro, ó, o Congresso tá querendo te impedir. Deodoro simplesmente olhou e falou: que Congresso? Ele fechou o Congresso. Então, com o fechamento do Congresso, o pessoal olhou e falou: meu, esse Deodoro está muito folgado. E então estourou uma revolta, a revolta da Armada. O que é a Armada? É o setor da Marinha, é o setor da Marinha. Aí você deve estar se pensando: peraí, por que a Marinha se revoltou? Ela não estava com o Deodoro? Então, na época tinha duas forças armadas no Brasil, né? O exército em si, que são soldados de terra, e a armada, que era a frota marítima. O exército, na maior parte, como ele estava envolvido bastante com a Guerra do Paraguai, ele era absolutamente republicano. Só que a Marinha não. A Marinha continuava monarquista. E tendo visto isso que o Deodoro está fazendo, ele falou: meu, peraí, vocês tiraram o Dom Pedro II, mas deixaram um cara que está fechando tudo aí, que está mandando todo mundo, não está querendo discutir isso. Aí, então por que vocês trocaram? Então trazer o Dom Pedro II de volta. Aí o Deodoro, ele viu que estava com um problema e ele chegou no chefe do exército e falou: ó, tô com um problema aí, eu preciso da ajuda de vocês para derrubar a armada. Quem era o chefe do exército? Era o Floriano Peixoto, que não gostava do Deodoro. O Floriano Peixoto falou: quer saber? Você fez, você limpa. E ele se negou ajuda ao Deodoro da Fonseca. Vendo que estava prestes a estourar uma guerra no Brasil de novo, e ele tinha entrado para não separar os exércitos, era isso que estava acontecendo também, Deodoro resolveu finalmente renunciar. Com isso, a gente chega no governo de Floriano Peixoto. Lembrem-se, outro marechal. O que foi Floriano Peixoto? Floriano Peixoto chegou e falou: vamos parar a reforma aí, tira o Deodoro, vamos dar uma acalmada aí. A armada decidiu parar a revolta, ele conseguiu parar a revolta da armada. O que mais ele fez? Reabriu o Congresso. Ótimo, ele está resolvendo as coisas bem, né? Parece que está indo tranquilo. Não, isso aqui deu problema. Tem um artigo na Constituição de 1891 que é conhecido como o artigo 42. E ele fala que o seguinte: caso um presidente eleito seja derrubado, morra, caia, levar impeachment, se renunciou, virou fada, o que fosse, o vice assumiria, só que se tiver menos de 2 anos de governo que se passou, o vice deveria chamar novas eleições. Quanto tempo demorou para o Deodoro cair? Apenas 9 meses. Deu problema. Falou: como assim? 9 meses, o cara já deu problema e vamos ter que chamar uma nova eleição? O Floriano, ele dá uma risadinha e falou: isso aqui não vale para mim. Sabe por quê? Leia de novo: presidente eleito. Eu não fui eleito, eu fui indicado. E mais,
Isso, notem, esse foi o argumento oficial. Sempre quando a gente está estudando história, a gente tem que entender que tem um argumento oficial e o argumento real. O argumento oficial aqui, ele falou, eu não fui eleito, portanto essa regra do artigo 42 não funciona para mim. Qual foi o motivo real? Ele falou basicamente que vocês estão querendo me tirar, mas só eu que estou segurando a armada e o exército. Então, se vocês me retirarem, vocês vão ter que resolver essa bucha aí. O pessoal olhou e falou: quer saber, sem razão, pode ficar no poder. Aí que teve o chamado Manifesto dos 13 Generais. O que aconteceu? 13 generais falaram: meu, peraí, isso aí é quebra de Constituição, isso aí é quebra de decoro. E eles fizeram um manifesto e mandaram para a capital exigindo que fossem convocadas novas eleições. O Floriano simplesmente: vocês querem defender o Brasil, então? Vamos fazer assim: metade de vocês está aposentado, vai para casa, vai dormir e não enche o saco. A outra metade vai defender o Brasil lá no Amapá. E enviaram os caras lá para o Amapá. Por quê? Gente, como vocês acham que ficaria o poder político de alguém na capital, naquela distância, sendo que na época não existia internet, não existia telefone, não existia avião? Então era basicamente matar o poder político dos caras. Então, com isso, o Floriano Peixoto conseguiu tirar grande parte de sua posição. Eu falo grande parte, por quê? Porque ele estava o tempo inteiro sob pressão, né? O pessoal toda hora pressionando o governo. E aí que estoura a chamada Revolta Federalista no Rio Grande do Sul de 1893. O que aconteceu? O governador, Júlio de Castilho, resolveu mexer na Constituição do Rio Grande do Sul, sendo que ele não podia, ele simplesmente alterou a Constituição do Estado. Isso era proibido. E o que aconteceu? Surgiu um novo grupo, um novo partido chamado Partido Federalista, que era contra o Júlio de Castilho. E o que aconteceu? Qual foi o Floriano Peixoto? Por lei, o Floriano deveria defender a Constituição e tirar o Júlio de Castilho. Só que tinha um problema. Esse Partido Federalista, ele era principalmente monarquista. Então ele viu que se ele apoiasse a Constituição, ele tinha que estar defendendo os monarquistas e não era uma coisa que ele queria. Então o que ele fez? Contra a Constituição, Floriano Peixoto decidiu apoiar Júlio de Castilho. Tendo visto esse movimento do Floriano e já sendo a favor da monarquia, a Armada resolveu se revoltar novamente. Houve então a segunda revolta da Armada e o negócio estourou de vez. Um conflito que era só no Rio Grande do Sul começou a tomar proporções no Brasil inteiro. Que proporções que ele tomou? Primeiro, uma briga entre republicano contra monarquistas e federalistas. Criou outro problema. Por quê? Quem estava a favor do Floriano, né? Quem lutava do lado do Floriano, recebia uma roupa azul com um lenço vermelho. E o pessoal começou a falar: tchê, vocês parecem um manto de pica-pau. E os caras que eram defensor do Floriano falavam: e vocês parecem um bando de maragato, porque era a roupa típica da região que estava tendo conflito. Teve um outro problema, outra faceta, a briga entre o pessoal do litoral versus o pessoal do interior. Como assim? Grande parte das cidades que estavam ao lado de Floriano, desculpa, eles eram do interior, enquanto grande parte das forças que eram contra Floriano, né, as forças monarquistas, se encontravam no interior. Então o litoral começou a brigar com o interior. Só que lembra que eu falei que a armada se revoltou novamente? Então, a armada começou a descer. E o pessoal do Floriano começou a ficar prensado. De um lado interior, do outro lado da Marinha, o pessoal da Marinha começou a bombardear as cidades no litoral. E então que Floriano falou: quer saber? Cansei disso aí. Ele foi lá e resolveu fazer uma nova marinha, fez mais uma dívida gigantesca com os Estados Unidos e com a Europa para ter uma nova marinha para descer o pau na armada e destruir a armada. Quem foi o líder? Esse cara aqui tem a foto chamado Coronel Moreira César. Esse aí era um cara extremamente divertido de se lidar. Ele tinha um hábito muito comum de que todos os personagens que ele pegava, ele decapitava. Ele fazia o cara se ajoelhar e falava: diga,
viva Floriano, viva a República. E o cara falou, não falo, cortou a cabeça. Chegou o segundo e falou, grita, viva Floriano, viva a República. O cara gritava, viva Floriano, viva a República, cortava a cabeça também. E aí que a gente encontra uma coisa bem interessante. Teve um cara que viu o que esse Moreira César estava fazendo. E ele falou, meu, é um absurdo, eu tenho que denunciar, isso é crime de guerra. E enviou uma carta para o presidente, para o Floriano, falou, Floriano, ó, esse cara aqui, esse Moreira César, ele tá cometendo um monte de crime de guerra, ele é cruel, ele tá matando todo mundo, cortando cabeça, causando um terror. Floriano falou, beleza, fica aí, eu resolvo as coisas para você. Mais tarde, estourou uma revolta no quartel desse cara. De repente, o pessoal começou a falar, revolta, a gente é contra o Floriano. Quem é o líder? É aquele cara ali. Era o cara que tinha mandado a carta. O cara falou, eu? Mas eu não sou revolta de nada, eu não tenho nada a ver com isso. Qual era o nome desse homem? Policarpo Quaresma. Esse cara foi pego, foi culpado por uma revolta que ele não causou, mas como ele foi considerado líder, ele foi preso, foi levado diante do Moreira César. O Moreira César virou para ele e falou: Viva, viva a República, viva a Floriano. E cortaram minha cabeça. Triste fim de Policarpo Quaresma. Entenda uma coisa, o Floriano, ele sabia quem era o Moreira César. Ele sabia que o cara era cruel. É por isso que ele enviou ele. Só que na sua certa inocência, o Policarpo enviou essa carta. Floriano viu uma ameaça para o governo dele. Afinal, imagina se isso vaza para a mídia, né? Para os grandes jornais. E mandou uma ordem para o Moreira César e falou: Ô, Moreira César, pessoal não sei que tem um X9, um cagueta aí, dá um jeito nele. Policarpo Quaresma tentou defender seu país, pelo que ele estava certo, e acabou morto por isso. Bom, a Marinha foi destruída. E, para acertar seu poder sobre o Estado, Floriano mandou, quer saber, a partir de agora, essa cidade aqui é minha cidade. Então ele mudou o nome da cidade de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis. Florianópolis não é cidade de flor, o pessoal gosta de falar que é Floripa. Não, é em homenagem a Floriano Peixoto depois que ele destruiu a cidade. Então, que se encontrarem pessoas que eram crianças ou que foram filhos, né, de pessoas na época, perguntam onde você nasceu? Nasci lá no Desterro. Desterro? No Desterro. Eles nunca vão chamar a cidade de Florianópolis, porque eles ainda têm muitas lembranças ruins do que aconteceu na época. Com isso, Floriano Peixoto recebeu dois apelidos. Primeiro, Marechal de Ferro, porque o cara era extremamente tranquilo, extremamente delicado, e de Consolidador da República. Depois disso, não tem, a partir desse momento, a gente fala que não tem mais risco da República voltar a ser império. Então agora, acabou o governo Floriano, acabou a República das Espadas, vamos falar de República das Oligarquias. Primeira coisa que você tem que entender, por que oligarquias? Porque a gente vai estar ligando com 3 oligarquias. E, gente, se tiver alguma coisa que vocês vão tirar dessa aula, tirem isso. Porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Certo. No que se baseou a República das Oligarquias? Bom, ela se baseou na chamada hegemonia socioeconômica de São Paulo e Minas. Que isso quer dizer? Esses eram os estados do Brasil em que teve a maior quantidade de pessoas e a maior quantidade de riquezas. Então entendam isso. Essa é a hegemonia. E aqui eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que tirar uns mitos da cabeça de vocês. Primeiro, todo mundo conhece a época como a política do café com leite. Primeiro mito. Qual era o principal produto de São Paulo? Deve responder. Café. Pelo menos na época, né? Café. Qual é o principal produto de Minas Gerais? Ué, leite, não é café com leite? Mentira. O principal produto, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, era o café. É que quando esse nome não é o nome oficial, quando o nome, isso é anacronismo, porque quando esse nome foi dado de política do café com leite, ele foi dado posteriormente na história,
Uma época em que Minas não vendia mais café, o mercado do café de Minas não era mais importante, e mais era o mercado de leite. Então, como era na época, esse era presente, né? Chamavam de política do café com leite, mas saibam que não é leite o principal produto de Minas Gerais. O principal produto era café. Outro mito. O pessoal todo mundo fala, o revezamento político dos presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Será que é mesmo? Vamos analisar a lista de presidentes? Primeiro presidente, Presidente de Moraes, cafeicultor paulista. Segundo presidente, Campos Salles, paulista. Ó, viu o revezamento, São Paulo e Minas. Próximo presidente, Rodrigues Alves, São Paulo. Afonso Pena, Minas Gerais. Ó, viu? Revezamento 3-1. Ou será? Vamos ver, vamos continuar. Tá? Próximo presidente, Nilo Peçanha, Rio de Janeiro. Tá. Sai Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, do Rio Grande do Sul. Vamos continuar. Próximo presidente, Venceslau Braz, mineiro. Próximo presidente, Epitácio Pessoa, Paraíba. O quê? Paraíba? Por fim, Arthur Bernardes, mineiro, Washington Luiz, Rio de Janeiro. Entenda uma coisa, gente. Quando falam que houve um revisamento político em São Paulo e Minas, não era que o presidente uma hora era um e na hora era de outro. É porque o principal apoio que esses candidatos davam eram aos partidos de São Paulo e Minas Gerais. Então, quando tem esse revezamento, não quer dizer que uma hora o presidente é de um estado, uma hora de outro. Simplesmente significa que os dois se apoiavam e às vezes eles deixavam um poder e outro no outro. Só que não é que os presidentes eram desses estados, tá bom? Então, vamos continuar. Primeira oligarquia que se estabeleceu, né? Primeira política grande que se estabeleceu, a chamada política dos governadores e política dos estados. O que é isso? Isso aí era entre o poder federal e o poder estadual, a oligarquia federal e a oligarquia estadual. O que isso quer dizer? Primeira coisa que tem que deixar claro, ela não começou de cara, não foi no Prudente de Moraes, não foi no Deodoro da Fonseca, nem no Fernando Peixoto. Foi no quarto presidente da República que isso começou. Foi com Campos Salles. O que ela falava? Bom, toda hora está tendo uma briga entre os poderes dos estados e os federais. Então, o que eles falaram? Os governadores falaram: eu não quero vocês metendo, não quero o governo federal se metendo no meu estado e eu não me meto nas políticas federais. Fechou? Fechou. Então, a partir daqui, os estados vão ter total autonomia para fazer o que quiser. Você quer roubar? Rouba. Quer matar? Mata. Quer fazer fraude? Faça. Mas vocês vão apoiar o governo federal, vocês vão indicar os candidatos a presidente e fazer a maioria no Congresso e no Senado. Então, essa era a troca. Vale tudo nos estados, desde que eles apoiem de forma irrestrita o governo federal. Quais foram os efeitos? Primeiro, qualquer oposição que existia na época foi neutralizada praticamente. Então, candidatos de oposição praticamente não vão conseguir mais se efetivar no poder, praticamente. E as oligarquias estaduais surgem de forma a se consolidar de forma extrema. Ok? Então, continuamos. Qual era o próximo? Era o chamado coronelismo, ou então poder político local, ou mandonismo local, ou por último, localismo. Se toda vez que encontrarem sobre a República Velha, se encontrarem qualquer um desses 4 termos, saibam que ele está falando sobre isso. O que é isso? Basicamente, eles se baseavam no poder dos coronéis. Você está falando dos militares? Não. Tem que entender uma coisa. Desde a época do Império, o título coronel saiu de um título militar, né? Para ser principalmente um título de família. Então ele era hereditário, então tinha, pra ter uma ideia, teve registro de sargentos majores de 8, 9 anos. Então, a partir esse termo começou a ter um termo muito mais familiar do que um termo militar. Então não quer dizer que todos os donos
todos os donos de fazenda eram militares. Na verdade, depois do exército profissional de Dom Pedro II, muito disso não vai ocorrer. Então, quem eram os coronéis? Eles eram grandes latifundiários. E o que eles usavam para ter poder local? Bom, a primeira explicação dá um próprio nome, latifundiário, quer dizer que grande parte das terras são deles. Então, eles vão ter um grande controle na região. Mas não é só isso. Se eles têm uma grande quantidade de terra, se pouca gente tem terra para comprar deles, como que eles fazem? Né? Como que o pessoal que não é coronel faz para viver? Ué, eles têm que trabalhar para o coronel? Todo mundo vai trabalhar na fazenda? Não. O coronel também era dono da loja, da vendinha da esquina, da agência do banco, do chefe de polícia. Ele tinha controle em todas as grandes instituições no local. Então, ele criou os chamados laços de dependência econômica. Ele também criou os chamados laços de apadrinhamento. E aqui é uma coisa que vocês têm que entender. Padrinho, na época, é muito diferente do que é padrinho hoje em dia. Quem era padrinho na época? De onde veio se tem um padrinho, né? Basicamente, na época de guerras, lá na época da Europa, né, lá na Europa, bem no meio da Idade Média, o cara ia pra guerra, só que ele tinha um filho pequeno, uma filha pequena. Então, ele chegava num cara que era de confiança dele, né, desde que a criança nasceu, ele chegava nesse cara e falou, ó, provavelmente eu vou pra guerra, você pode cuidar da minha filha, o meu filho? O cara falava, claro. Então você vai ser meu compadrinho, meu compai, ou padrinho, ou minha comãe, ou madrinha. E nessa época do Brasil, né, República das Oligarquias, esses laços ainda eram muito fortes. Na época, se a única pessoa que você podia desobedecer seu padrinho era o seu pai, a única vez que você podia desobedecer sua madrinha é porque sua mãe mandou. Então, na época, se um padrinho chegasse e falava, ô, tá vendo aquele cara ali? Ele roubou sua irmã, vai matar ele. A pessoa falava, sim, senhor padrinho. E pegava e atirava na pessoa. Acabou, não tinha discussão. E quem era o principal padrinho na região? Bom, eles procuravam a pessoa que tinha mais dinheiro. Quem tinha mais dinheiro eram os coronéis. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: muitas dessas pessoas que vinham na época, sim, existiam pessoas que apanhavam para obedecer às ordens, mas muitos também eles obedeciam porque eles tinham um respeito muito grande pelos coronéis. Por isso que o coronel vai ter tanto jagunço na época. Porque eram as pessoas que basicamente viam ele como os pais. Aí quem que não cai nessas três categorias? Aí é o poder coercitivo. Aí que vem as chamadas eleições de cabresto, né? Que todo mundo sabe que era a época que é a evolução, né, das eleições do cacete, em que as pessoas tinham que votar abertamente e se elas não votavam, apanhavam, né? Se votasse na oposição, apanhava. Aí a pessoa fala, mas putz, o pessoal aceitava isso? Gente, você tem que entender uma coisa. Coisas mais efetivas para desse tipo de época era o medo. Eu posso te falar como posso meter um medo, um grande número de pessoas, pode ser até maior do que aqueles que me apoiam. Simplesmente eu pego o primeiro cara que me desafia publicamente, eu vou lá e esfolo ele vivo. E esfolar não é figura de linguagem, não é metáfora. Vou literalmente esfolar ele. Como que você esfola uma pessoa? Você faz um corte ao redor do pulso dessa pessoa e um corte perpendicular. E começa a tirar a pele. Me fala, quantas pessoas vocês acham que o coronel tinha que esfolar para todo mundo calar a boca e obedecer ele? Ah, eu vou arrancar sua, eu vou te. é, esqueci o termo. Ah, eu vou te esfolar vivo, né? Então, como isso podia. Esqueci o termo, gente, desculpa. Outra coisa que eles adoravam fazer, né? Eles adoravam pegar a primeira pessoa que desafiou eles e pegava, amarrava essas pessoas atrás da carroça e deixava o cavalo correr para os locais. Bom, além da pessoa estar sendo arrastada na rua viva, um pé sendo arrancado do corpo dela, ela tem que lembrar também que não era asfalto, muitas vezes era ruas de terra, pedra. Então, era outra coisa que arrancava a pele também. Então, eles faziam um peeling na pele das pessoas. Então,
Eu te pergunto, quantas pessoas o coronel tem que esfolar vivo para você obedecer ela? Era assim que eles faziam o poder coercitivo. E por fim, a gente teve o pacto oligárquico. O que era o pacto oligárquico? Bom, o pacto oligárquico, ele sumariamente, ele é uma ligação entre as oligarquias locais e as oligarquias estaduais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os governadores chegavam nos coronéis e falaram: ó, faz o que você quiser, mata quem quiser, esfola quem você quiser, mas eu quero que você vote em quem eu vou mandar. Os coronéis falam: tranquilo. Pode fazer o que quiser? Pode. Então aí virou uma fraude eleitoral gigantesca. Primeira fraude, o próprio sistema, isso era por design, sistema eleitoral aberto, o pessoal sabia quem você ia votar, já alguns te pegava na saída. Então veio o voto de cabresto. Mas tem uma série de outras fraudes. Primeiro, o voto fantasma. O que é voto fantasma? Morto vota. Morto vota? É, porque sabe que você, como que você tem que ser considerado uma pessoa letrada, alfabetizada na época? Era simples. Você tinha que assinar seu próprio nome. Isso ainda funciona hoje, tá? Hoje, ainda assim, você provar que você pode votar, você só precisa assinar seu próprio nome. Eu falava, porque como que uma pessoa analfabetizada pode votar? Gente, olha, sinceramente, se você acha que educação é a mesma coisa de sabedoria, você tem que ver alguns conceitos de vida. Eu falo isso com bastante certeza porque eu sou de São Paulo, certo? E a gente votou no Tiririca. E supostamente São Paulo é um eixo econômico do Brasil. Então vocês veem que até onde esse argumento vai, né? Então, beleza, voto fantasma, morto votava. Como? Pegava, quando a pessoa morria, né? O jagunço chegava e falava: oh, entrega a carteira de identidade do compadre, madrinha. Ela falou: beleza. Pegava, eles copiavam a assinatura do morto e eles votavam. Outra coisa que era ainda mais simples e mais idiota ainda, mas que o pessoal fazia também bastante: eleição do bico de pena. O que é isso? O cara, na justiça eleitoral, eles ligavam e falavam, o governador ligava para essa pessoa e falava: ô, juiz, então, fazer assim, ó, eu quero que você, no candidato A, que é favorável, quero que você dê 2.000 votos para ele. E nenhum voto para o candidato da oposição. Quantas pessoas tinha na cidade? 500. Eleições de bico de pena. Você escrevia direto o número de votos e acabou. E último, e essa é aí que a oligarquia local se relacionava com a oligarquia federal, a Comissão de Verificação de Poderes. O que é isso? Vamos supor que um coronel da oposição ganhou. O coronel da oposição tinha bastante. Ele ganhou. Chegou e falou: oi, eu vim aqui receber meu diploma de vereador, deputado, essas coisas. Ele era degolado? Meu Deus, cortaram a cabeça dele? Não, não. Ele era degolado no sentido de que ele não ele é o termo que eles davam na época, de quando a pessoa ganhava a eleição, mas não assumia. Então, se a pessoa ganhava a eleição, só que na hora que ela ia assumir, o pessoal negava para ele a certificado, a carteirinha, porque é como se identifica, né? O que a pessoa ela ganhou uma eleição e a pessoa simplesmente não assumiu o poder. Então, comissão de verificação de poderes. Bom, agora eu vou passar rapidamente aos presidentes, tá? Pouca gente dá aula que nem eu dou nesse sentido, porque eu gosto de passar presidente a presidente em vez de ver os grandes movimentos. Que pelo menos, ao meu ver, eu acredito que vocês possam aprender um pouco melhor dessa forma, tendo um eixo temporal mais fixo. Bom, o primeiro presidente não militar, né, o primeiro presidente civil, é o Prudente de Moraes, ou chamado Presidente Prudente. Ele assumiu em 94 e fica até 98. O que fez o Presidente Prudente? Bom, quando ele assumiu o poder, ele recebeu uma grande oposição. De quem? Bom, primeiro dos jacobinistas. Quem é jacobinista? Vocês devem lembrar da aula de Revolução Francesa, que os jacobinistas eram as pessoas mais radicais, né, os republicanos mais radicais. Então eles começaram a opor ao presidente Prudente. Quem mais não gostava do Prudente?
Os florianistas, quem apoiava o Floriano Peixoto, bom, ele enfrentava mais alguns problemas também. Foi nessa época que estourou a Guerra de Canudos. Quero que vocês entendam uma coisa. Como vocês podem ver aqui, Canudos começou em 93. Ele começou com Floriano. Só que só vai receber a atenção do Brasil em 97. O que era Canudos? Canudos foi uma aldeia religiosa criada por um beato chamado Antônio Cansolheiro. Onde ficava isso? Ele ficava na fazenda, esse local, né, chamava de Fazenda Vaza Varris, em que ele começou a chamar de Canudos, mas na época era conhecido por Belo Montes. Bom, como que ele fez isso? Dizem que ele era milagreiro. Ele passava ao longo dos locais e chamava um grande número de pessoas, até que finalmente o pessoal começou a seguir ele, né? Acreditar nas palavras dele, falar, quer saber, vamos dar as minhas coisas terrenas e vou seguir o Antônio Conselheiro. Até que um momento ele chegou nessa fazenda de Vaza Varris e falou, a partir daqui eu vou estar criando Belo Monte. Bom, quantas pessoas tinham em Canudos? Algumas estimativas chegam em cerca de 35 a 40 mil pessoas. E uma coisa que vocês precisam entender: existe um mito de que Canudos teria sido um paraíso igualitário e que todas as pessoas tinham as mesmas posses. Isso não é verdade. Na verdade, Canudos, apesar de ter uma grande quantidade de construções relativamente dilapidadas, né, feitas de madeira, casinhas de madeira, existia grandes palacetes na região. Por que palacetes? Tinham pessoas com bastante dinheiro que resolviam ir morar em Canudos. Por quê? Bom, primeiro, fanatismo religioso. Haviam pessoas que iam para lá simplesmente porque gostavam da ideia de viver numa aldeia religiosa. Por quê? Outro motivo. As pessoas eram expulsas dos coronéis, e se você brigava com o coronel, você tinha duas escolhas. Você podia calar a boca, ou você podia ir contra o coronel. Se você fosse coronel, se ele não te matasse, ele podia te expulsar. E o que aconteceu se você era expulso? Bom, você podia tentar ir para outra fazenda de coronel, que mesmo que você seja da oposição, ele não vai te aceitar, porque ele sabe que você é uma pessoa que dá um problema, ou você vai morrer de fome, sem ter lugar onde viver, ou você pode voltar para a antiga fazenda do coronel. E aí o coronel ia montar em cima de você. A partir daqui, a pessoa teve mais uma opção, que era ir para Canudos. E o pessoal começou, então, a ir para o Belo Monte. Chegava lá, o pessoal começava a construir uma casinha para você, né, uma barraquinha para você e sua família poder viver. Dizem, né, nos relatos na época, que lá era proibido prostituição. Lá só podia, uma pessoa só podia viver com um homem, só podia viver com uma mulher se fosse casado e só, e tinha que ter filho. Todo mundo tinha que ir para a igreja. Era assim as exigências para você participar do Belo Monte. Bom, criou uns problemas. Canudos começou a ser uma ameaça ao poder dos coronéis. Como assim uma ameaça ao poder dos coronéis? Não é simples. Acabei de falar. Um grande poder de coerção dos coronéis é que se uma pessoa ia contra, ela era expulsa, em um momento ela teria que voltar porque ela não tinha para onde ir. Só que agora, com Canudos estabelecida, o pessoal não tinha para onde ir. Então, o pessoal tinha menos medo de desafiar os coronéis. Outra coisa, era uma terra religiosa. A Igreja Católica começou a ver isso como ameaça. Por quê? Porque o Antônio Cancelheiro ele conseguia maior adesão de católicos do que a própria igreja, na região que ele estava instalada. E, por fim, começou a representar um perigo para o próprio governo federal. Falou, mas peraí, professor, como assim? Como que uma fazenda de uns 35 mil pessoas, um monte de gente na miséria, pode ser uma ameaça? Bom, começaram a surgir boatos de que Antônio Conselheiro seria um monarquista, e isso foi suficiente para chamar a atenção do governo federal. Bom, aqui que nem eu falei, né? Algumas características de Canudos, era uma aldeia sagrada, ela seguia o chamado messianismo. O que é o messianismo? A ideia de que o líder é o Messias, é enviado de Deus.
E do sebastianismo? O que é o sebastianismo? É a ideia de que um dia o rei de Portugal iria voltar para trazer prosperidade, né? Vocês podem ver por que isso atraiu os olhos do governo. Porque, como eu falei, o comunismo cristão não era real, né? Então foi uma ameaça aos coronéis, à Igreja Católica institucionalizada e à República. Então o pessoal falou, agora Canudos tem que ser destruída. Bom, como foi a Guerra de Canudos? Canudos foi invadido 4 vezes. Na segunda invasão, dizem que o Antônio Conselheiro foi ferido de morte. E dizem que ele deu 2 profecias. Primeiro, ele falou: Belo Monte será destruída. A terceira invasão, ela vai ser liderada pelo próprio filho do capeta. E esse é o que vai morrer mais rápido. Mas só que Canudos vai ser destruída na quarta invasão. E ai daquele responsável pela morte, pela destruição de Canudos. E a segunda profecia, ele falou: um dia Belo Montes foi o mar e virou sertão. Pois eu digo, novamente, Belo Monte virará novamente o mar e por fim será um sertão novamente. Onde fica Belo? Bom, Belo Monte fica uma região que dizem que anteriormente existia um mar antes de virar Caatinga. E depois virou Caatinga, né? Virou sertão. Onde fica Canudos? Hoje em dia, Canudos está submersa. Projeto de recanalização de São Francisco inundou a região do Belo Montes. Então, o mar virou sertão, o sertão virará mar e o mar virará sertão novamente. Bom, dizem isso, né? Se vocês acreditam ou não, vai de vocês. E a outra profecia? Quem liderou a terceira excursão contra Canudos? Foi o Moreira César? Aquele que eu falei que cortava a cabeça das pessoas. Uma história interessante. Moreira César, quando ele chegou até Canudos, as tropas estavam extremamente exaustas, né? Por quê? Quilômetros e quilômetros sem água potável, no sol escaldante, no meio do sertão, não é fácil para ninguém. Então o pessoal estava exausto. Chegando no morro sobre Belo Monte, ele teria visto e falou: isso aí é Canudos, isso aqui que está dando problema. Quer saber? Vão atacar hoje e vão matar todo mundo à base de golpes de baioneta. Pra quem não sabe, baioneta são aquelas lâminas que eles colocavam nos rifles. Só que o cara não percebeu uma falha. Quando eles desceram, o pessoal estava tudo cansado. E quando chegou lá, eles morrendo de fome, eles viram o quê? Um monte de carne secando no sol. Carne de sol. Eles soltaram as rifles, começaram a comer desesperados de fome. O pessoal de Canudos viu isso, começou a esfaquear os caras. O general Moreira César foi pego, desconjuntado. O que é desconjuntado? Quebraram todas as juntas do corpo dele e tiraram toda a pele do corpo, quer dizer, os músculos do corpo, foi descarnado e penduraram ele. Lembra o que o conselheiro falou? Terceiro vai ser o próprio filho do capeta. Falam também que essa interpretação de filho do capeta é porque ele teria tido um ataque epiléptico, né? Uma convulsão assim que chegaram. E na época, convulsão era o que? Era sinal do demônio. Então, ficaram essas duas interpretações. Tendo visto que o Cerqueira César tinha morrido, o pessoal falou: Meu Deus do céu, Canudos está fora de controle, vamos ter que mandar cavalaria pesada. Ninguém contou para o presidente a besteira que o cara tinha feito. Então eles foram lá com um canhão, um monte de fuzil, uma série de comissões do exército, liderado pelo general Bittencourt. E aí, pô, os caras chegaram com canhão, gente. Eu tô falando de uma aldeia basicamente formada de miseráveis. Os caras chegaram destruindo tudo. A Canudos foi completamente destruída. Bom, lembra o que a profecia dizia, né? Coitado daquele que for responsável pela destruição da Canudos. Esse é o que vai sofrer mais. Bom, depois disso tudo, o general Bittencourt, ele voltou para a capital, né? E o presidente resolveu fazer a chamada vista de tropas para condecorar ele. O que é a vista de tropas? Basicamente, o líder do exército ele traz suas tropas para o presidente passar em frente, vistoriar o exército e falar: você fez um bom trabalho, parabéns.
O que aconteceu aqui? Uma tentativa de golpe, alguém tentou atirar no presidente. Só que o presidente Moraes, ele usou a cartola dele e conseguiu afastar o tiro. Adivinha quem o tiro não pegou? No Bittencourt, e onde acertou? Na maxila dele. Esse conjunto a maxila falam que ele morreu em grande dor. Bom, isso é um problema. Marcelino Bispo tentou matar o presidente. E isso criou um problema. O presidente foi quase morto. Descobriram. Sabe quem é esse Marcelino Bispo? Ele era o vice-presidente. Ele tinha sido ele tinha tentado matar o presidente. E ele era da oposição. O Prudente Moraes falou, chegou no Congresso e falou: eu preciso de carta branca para estar eliminando os responsáveis. Beleza, o Congresso falou: você tem a carta branca, pode agir. Ele destruiu a oposição e depois mandou matar o cara. Bom, durante isso tudo que está acontecendo, um ministro da Fazenda, que se chamava Campos Salles, ele conseguiu uma coisa extremamente importante. Ele criou o convênio de Taubaté. O que era o convênio da Taubaté? Basicamente é o seguinte: ele foi nos Estados Unidos e na Inglaterra pedir uma moratória da dívida brasileira de 13 anos. Por que dívida brasileira? A dívida da política do encilhamento, que estava afetando, e aquela dívida que foi adquirida lá atrás na Guerra do Paraguai. Ele foi lá, falou: peça uma moratória. O que é moratória? Moratória, você para de ter a obrigação de pagar sua dívida, continua rolando. Então, o que você faz? Você paga a dívida, valor base, e os juros você passa depois. Então, basicamente assim, se eu te empresto R$ 100 e falo: ó, tá aqui R$ 100, me devolve 11 durante 10 meses, seus juros é de 10%. Só que você vira para mim e fala: professor, eu não tenho como pagar R$ 11, mas eu pago 10. Eu falo: beleza, então me pague R$ 10, com a moratória da dívida, você me paga os últimos R$ 10 numa 11ª parcela. Então ele pediu uma moratória de 13 anos. E qual foi a garantia que ele deu? Falou: ó, se o Brasil não pagar essa dívida, a gente vai dar para vocês as alfândegas brasileiras e a agência de correios. Então era uma garantia grande. Deu certo? Deu certo. Eu vou já explicar para vocês direitinho como que fez isso aí dar certo, tá? Mas basicamente o que ele fez foi conseguir pegar uma grande quantidade de dinheiro dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas principalmente dos Estados Unidos, para estar reconstruindo o Brasil. Então, chegamos agora no segundo presidente civil, Campos Salles, o chamado presidente da passagem de milênio. Bom, o que ele fez? Ele foi responsável pela criação do pacto oligárquico, da política dos governadores e a política do café com leite, que é o que eu expliquei mais cedo para vocês. Bom, ele fez tudo isso, né? Ele pegou essa moratória, só que assim, não adianta pegar dinheiro, está com dívida, pega dinheiro e você não mudar, certo? Não adianta, por exemplo, você ganhar R$ 200, gastar 300 sempre, pedir um empréstimo e não mudar a sua forma de gastar dinheiro. Então, junto com o seu ministro Joaquim Murtim, ele começou a criar a política do saneamento financeiro. O que é isso? Foi o combate à inflação dos juros, que foi principalmente o alvo para cortar o excesso de gastos. Como foi feito o corte no excesso de gastos? Bom, primeiro, aumento de impostos, aumentar a quantidade de dinheiro que o governo estava recebendo e um estímulo às exportações. Como que foi isso? Como ele estimulou as exportações? Os três principais produtos na época eram o café, a borracha e o cacau. Vejam que o leite aqui não é nem mencionado. O que mais ele fez? Parou a política de emissionismo de dinheiro que o Rui Barbosa começou lá atrás. E a última política dele, congelamento de preços e salários. A partir de agora, ninguém pode receber mais e ninguém pode cobrar mais por produtos. Bom, o que isso aconteceu? Ele controlou a inflação? Controlou. Resolveu a besteira causada a besteira que acabou acontecendo na política do Rui Barbosa. Só que o Brasil entrou numa recessão. Depois dessa recessão, o Brasil vai ter estabilizado a sua economia. Só que assim, um monte de gente não estava mais também dinheiro, começou a ter um monte de acúmulo de imposto, o pessoal já estava matando o calango a grito, resultado, ele sofreu uma grande resistência popular. Tendo uma ideia, quando o Campos Salles entrou,
Ele entrou como presidente amado. Nossa, ele conseguiu com o Vênus Taubaté resolver a dívida do Brasil. Chegando aí, em vez de ser amado, ele foi ovacionado. O que é ovacionar? Jogaram um ovo nele. Porque o pessoal odiava o cara. Aí que entra o próximo presidente, Rodrigues Alves, que iniciou o chamado quadriênio progressista. O que foi isso? Foi um período de 4 anos em que Rodrigues Alves vai querer modernizar o Brasil. Eu falei, como que ele vai modernizar? O Brasil não está em crise? Não, não mais. O saneamento financeiro do Campos Salles e do Murtim tinha resolvido. Então, a partir de agora, ele não vai ter tantas dívidas para se preocupar. Não só isso, o café brasileiro vai sofrer um grande recorde nas exportações. Então não só ele não tem tanta dívida, quanto que ele está tendo mais dinheiro. Então é perfeito. E qual foi o símbolo do quadriano progressista? Foi o que ele fez no Rio de Janeiro. Ele remodelou toda a capital. E como que ele fez isso? Bom, primeira coisa, Rio de Janeiro era cheio de casarões antigos, decrépitos, acabados. Ele destruiu os casarões. Ninguém tem a menor ideia de quantidade de registro de obras de arte, obras de arquitetura históricos que esse cara foi responsável pela destruição. Mas destruiu casarões, construiu novos prédios, novas avenidas. Só que uma coisa, construiu prédios e avenidas. Quem vai morar? É quem morava nos casarões? Não, por quê? Porque os casarões eram principalmente cortiços. Então, é a partir dessa época em que a gente começa a ter a criação das chamadas favelas, porque as pessoas que não podiam morar onde moravam antes, que moravam nos casarões, nos cortiços, vão tudo morar no morro. Então, a partir daí, a gente tem a criação das favelas do Rio de Janeiro. Ele reconstruiu o porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Rio de Janeiro era um centro mundial de epidemias. Eu já peço desculpas, porque agora essa parte aqui vai sentir, vocês vão achar que está numa aula de atualidades, mas eu prometo que vocês não estão, tá? Porque isso aqui não tem qualquer semelhança com o que a gente está passando no momento, é mera coincidência. Pois bem, é a partir daí que, para combater esses 100 números, né, de epidemia, que ele ligou, né, no Instituto Pasteur, que era o principal centro de medicina no mundo, e falou: então, eu preciso de uma ajuda de vocês, eu preciso que vocês mandem um cara bom para ajudar aqui a reconstruir o Rio de Janeiro. O Instituto Pasteur achou estranho e falou: mas como assim? Vocês têm um dos nossos melhores alunos? Quem? Oswaldo Cruz. Ah, não sabia. A partir daqui, Oswaldo Cruz vai ter carta branca para fazer qualquer coisa que ele achar necessária para estar tirando essa propagação de doenças no Rio de Janeiro. O que ele fez? Quais eram os objetivos dele? Ele tinha 4 grandes doenças para enfrentar: tifo, febre amarela, peste negra e varíola. E você aí deve estar pensando: peraí, peste negra? 1900? Peste negra. Por quê? Porque não tinha rato no porto do Rio de Janeiro. Tinha Godzilla. Você não via um rato só, você via uma multidão de ratos. Febre amarela, você não era picado por um mosquitinho só, os mosquitos vinham em ondas. Então, como que ele fez? Peste negra. Começou a falar assim, ele fez a mesma coisa que fizeram na Idade Média. Você tem rato em casa? Traga seu rato aqui que a gente compra. Então, a partir daí, vai ter os chamados comitês de caça ao rato. Todo mundo que tivesse rato, era para achasse um rato, era para levar para o governo pagava. E até disso aqui o brasileiro conseguiu arranjar uma forma de ter dinheiro. Meu Deus do céu. Sabe como muita gente acabou fazendo na época? O pessoal começou a criar rato em casa para trazer para o governo. Eu juro para vocês isso é verdade. A partir do momento que o pessoal começou a perceber que estão criando rato em casa, falou: quer saber? Tá resolvido, a gente não vai mais ter peste negra. Febre amarela, vai começar o esquadrão de caça mosquito. Então o pessoal começava a passar de noite, o pessoal começava a passar com os carros, com aqueles fumarês, né? Para matar mosquito. Cheiro lazarento. Outra forma de matar mosquito, sabe como eles faziam? Jogavam óleo queimado no esgoto. Ih, rapaz, é poluição. Né? Né? Deixa pros trouxas do século XXI para lidar. O que ele fez também? Drenou pântanos. Por quê? Porque era onde muitos mosquitos se acumulavam. Isso também outro impacto ambiental gigantesco. Varíola. Como ele manda a varíola? Vacina.
Gente, tinha uma época que vacina o pessoal não era contra, não. Hoje em dia a gente está no século XXI, tem um movimento anti-vacina, é um negócio triste. Tanto é que, se quiserem se sentir ainda mais frustrados, na época de uma revolta da vacina. Né? Por quê? As causas eram muito parecidas, vamos ver se você reconhece alguma delas. Primeiro, lei da vacinação obrigatória. Isso aqui o que o pessoal fazia? Era obrigado a vacina. Você vai ver ilustrações de pessoas com os braços transpassados por lanças naquela época que apareciam nos jornais. Como assim? Por quê? Ué, porque vacina na época não era uma vacina, não era uma injeçãozinha, não era o Zé Gotinha. Você quer saber como era fazer uma vacina? Era assim: pegava o braço da pessoa, fazia 3 cortes, certo? Pegava um emplastro e tinha vacina e colocava. Falava que aquilo ardia, que parecia que estava colocando ácido. Depois de um tempo, né, durante essa época, começou a ter vacinação mais tradicional, com agulha. Aí o pessoal parou de reclamar, né? Parou, não se preocupa. Porque hoje as vacinas são fininhas, né? Pega um tubo de caneta Bic que você esteja aí para estar utilizando para anotar minha aula. Então, imagina isso aí entrando no seu braço, porque a agulha na época era a mesma agulha de dar injeção em cavalo. Então, o pessoal começou a ter o quê? Oposição política e jornalística. Eu não preciso nem falar. Vocês conseguem imaginar por que uma coisa de ciência na época se tornou uma coisa política? Por que o pessoal começou a falar que vacina era coisa para matar pobre? Né? De onde surgiu isso aí? Começou a surgir isso aí, né? Então, mas para ciência, não é política, fala isso para pessoa da cloroquina, né? Então, tem isso, né? Jornalística, o que o pessoal começou a falar? O pessoal começou a falar isso aí é para matar pobre, isso aí é ideia do governo para controlar a população. E uma última coisa, e isso aí realmente era uma coisa mais da época, falta de esclarecimento pelo governo e por médicos unido à ignorância popular. E aqui eu não falo ignorância popular de uma forma a detrir as pessoas, não. Para pensar, você sabe muito bem que é vacina hoje. Talvez você até seja contra, porque você acha que, né? Mas pelo amor de Deus, não sejam, gente. Então deixa isso claro, tá? Mas, ok. Ignorância popular. Você sabe que a vacina. A gente está falando isso aqui numa época que as vacinas estavam começando a ser criadas, começo do século XX. Você acha que se chegasse uma pessoa comum e perguntasse o que é vacina? Eu vou falar, é inoculação de antígenos para impedir a. Pronto, a pessoa já não sabe mais o que está falando. E para ajudar os médicos e o governo na época, não sabia explicar direito o que era uma vacina, para que ela servia, né? Mas nossa, tem que vacinar. Por quê? Não, porque você tem. Não, mas por quê? O pessoal não sabia que era vacina na época. Eles pelo menos tinham essa cartada. Hoje em dia o pessoal faz isso e não tem mais essa desculpa, não. Bom, teve a revolta da vacina. Até que a guarda começou aí e começou a atacar. Atacar quem? Atacar os médicos. A guarda municipal começou a atacar os próprios médicos. Olha a proporção que isso tomou. Teve médico levando tiro de guarda municipal porque eles eram contra a vacina. Como ela foi resolvido? O governo resolveu fazer da única forma que o pessoal aceitou. Você quer ter trabalho? Para ter trabalho tem que ter vacinação. Acabou. Acabou a revolta da vacina. Foi uma solução simples. Se você não tinha vacinação, você não podia trabalhar. E aí enfrentaram a varíola. Bom, no final do governo, Rodrigues Alves encontrou uma crise. Por quê? A saca do café caiu de 4 libras para meia libra a sacra. Isso causou uma grandíssima crise que obrigou ele a formar o chamado Convênio de Taubaté. Por quê? Quais foram os motivos dessa crise? Uma crise de superprodução e subconsumo. Superprodução. Estavam produzindo muito café, foi o recorde mundial de produção de café. Quem estava produzindo 1.000 sacas de café estava produzindo 2.000. Só que não tinha gente para comprar, uma crise de subconsumo, não tinha quem pudesse comprar isso, mesmo vendendo no Brasil, fora do Brasil, quer dizer, não tinha quem podia comprar isso. Então, como que eles fizeram? Cafeicultores e governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se uniram, né, para fazer um acordo e foram até banqueiros estadunidenses novamente para falar: vocês compram nosso café em excesso? Eles falaram: a gente compra. Como funcionou então?
Primeira medida, estabelecer um preço mínimo do café. Então, se o café não poderia mais cair de 4 libras para meia libra, então, a partir de agora, se tivesse uma produção de café excessiva e o preço começasse a cair, tinha que ter um preço mínimo. Como se ganha de preço mínimo? Vai forçar as pessoas a comprar café? Não. O governo ele vai decidir, ele vai começar a comprar o excedente dos estoques para guardar esse café para vender depois. Então, é assim que eles garantiram um preço mínimo. E por último, de onde ele vai tirar esse governo? Ele vai pegar de empréstimos externos. Só que também tinha que resolver o problema da superprodução. Então, a partir daquele momento, até o preço do café, da saca de café aumentar novamente, ninguém podia fazer uma nova produção. Bom, tudo funcionou, menos essa última parte. O pessoal virou e falou: peraí, por que eu vou parar de produzir café se o governo vai comprar de qualquer forma? Não, eu vou continuar a comprar meu café, o governo que compre ele e dane-se. Então, de todas essas medidas, somente a última não funcionou como deveria. Isso levou a uma política que hoje ainda é comum, que é o chamado lucros privados e socialização das perdas. O que é isso? Basicamente, quando grandes empresas, grandes proprietários começassem a ter problemas, né, ameaçassem quebrar o negócio, para impedir que uma grande parte da economia falisse, o governo ia entrar e ia usar dinheiro público para resgatar essas empresas. Isso é uma prática comum ainda hoje. Sempre que uma empresa está próxima a falir, o governo vai e pode dar um auxílio a ela. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, que isso também é comum, aquele banco que causou a crise econômica de 2008 teve uma recuperação financeira e o Estado pagou para estar instaurando esse banco novamente. Bom, sai Rodrigo Alves, entra Afonso Pena. Afonso Pena não tem muita coisa, não. A única coisa de interesse que ele vai ter é, primeiro, a lei Adolfo Gordo, em que permitia que, a partir do momento que o patrão visse tendências comunistas ou tendências anarquistas, que era extremamente grande, ele tinha permissão para estar deportando essas pessoas. Então, a partir desse momento, imigrantes estrangeiros podiam ser deportados em massa. E foi aqui que chegou o primeiro navio do Japão, o Kasata Maru, em 1908. Em 1909, Afonso Pena morre e entra Nilo Peçanha, o vice dele. Lembrem-se, artigo 42, menos de 2 anos não pode entrar no poder. Mas aqui já tinha passado 3, então tá de boa. Vai, pode seguir, Nilo Peçanha. Bom, o que o Nilo Peçanha fez? Apesar de ele ser um vice que entrou no final do mandato, né, a parte dele é mais interessante do que a anterior. Então, o que ele fez? Ele criou o protótipo da FUNAI, né, que era o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, foi ele que criou. Ele criou o Ministério da Indústria, lembrem-se, teve uma tentativa de criação de Ministério da Indústria lá no primeiro reinado, né, mas só que foi cortado. E foi nesse aí que teve a primeira disputa eleitoral acirrada. Por quê? O Partido Mineiro e o Partido Paulista racharam. E a gente vai ter agora eleições acirradas. Quem são os candidatos? Foi o militar Hermes da Fonseca, apoiado por Minas Gerais e ministro da Defesa na época. E o candidato de São Paulo foi Rui Barbosa, e que ele estava com uma chamada campanha civilista. O que era a campanha civilista de Rui Barbosa? Primeiro, ele defendia o voto secreto para acabar com as fraudes. Ele defendia uma reforma constitucional e ele defendia o fim da participação militar na política. Então já percebe que ele já está querendo uma provocada no Hermes da Fonseca. Bom, e aqui vocês têm que entender uma coisa. São Paulo e Minas estão entrando em conflito? Estão entrando em conflito. O partido vai completamente apoiar Rui Barbosa? Não vai. Por quê? O Partido Paulista sabe que se Rui Barbosa ganhar, os pactos oligárquicos, a política dos governadores, né, e todo o resto que permitia que a República das Oligarquias funcionasse, ia por terra com reforma constitucional e com voto secreto. Então, ele era mais um candidato de protesto. O pessoal não estava tão interessado nele, só que era apenas para não apoiar o candidato de Minas Gerais. Então, quem ganhou foi Hermes da Fonseca. O que Hermes da Fonseca vai acontecer com ele? Logo que ele entrou no poder, vai estourar a revolta da Chibata. O que é a revolta da Chibata?
foi um montinho de marinheiros liderado por João Cândido, que recebeu o apelido na época de o Almirante Negro. Quais foram os motivos? Primeiro, alistamento militar obrigatório. Você, homem, 18 anos, não tem emprego. Ih, se ferrou, vai ter que se alistar. Mas, professor, hoje alistamento não é obrigatório? É, mas você tem a opção de ir na reserva. Aquele pessoal na época, se não tinha emprego, não estava estudando, ele era automaticamente alistado no exército e tinha que servir. Outra coisa, maus tratos eram imensos, pessoas eram chicoteadas. Para pensar, na Marinha, você tem e muita parte dessas pessoas que eram obrigadas a alistar eram negros. Então você tem uma pessoa negra, sem camisa, sendo chicoteada em público por desobedecer, o chefe, isso começou a lembrar um pouquinho qual é o negócio, escravidão. Então, isso foi um dos motivos, acabar com os maus tratos e a ausência de folgas semanais. O militar naquela época, né, de baixa patente, não tinha descanso, tinha que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas. Bom, o que aconteceu? Os marinheiros de 2 navios, né, mataram os oficiais em comando e capturaram seus navios. E o pessoal falou: a gente quer isso, isso e isso. Essas demandas chegaram no Hermes da Fonseca e o Hermes da Fonseca perguntou para os oficiais dele: ó, quais são os riscos deles estarem sérios? O pessoal falou: não é nada, isso aí é um bando de cadete de baixa patente, não sabe nem como mexer no navio. Ele falou: tem certeza? Ah, tenho certeza. E aí mandaram falando que eles não iam atender. Bom, na mesma hora, os caras falaram: beleza, então vou mostrar que a gente está falando sério. E começaram a atirar tiros de canhão sobre a cidade do Rio de Janeiro. Só que não era para acertar nenhum. Todos saíram para passar por cima da cidade, para assustar, para intimidar, mas eles não queriam machucar ninguém. Infelizmente, uma das balas de canhão acabou acertando a catedral é, da campanária, né? E acabou causando problema. O pessoal que estava na região achou que estava tendo uma Candelária, desculpa, na campanária, Candelária. Acertou a capela da Candelária e o pessoal achou que era o fim do mundo. Porque imagina, um tiro de canhão acertando um sino não é um negócio muito legal, faz um pouco de barulho. Na hora, o Hermes da Fonseca foi salivando para cima dos oficiais e falou: como que vocês permitem que uma coisa dessa aconteça? Bom, quem resolveu isso? Olha quem apareceu: Rui Barbosa. Ele era senador. Ele foi eleito senador, apesar de não ter ganhado para a presidência. E o Rui Barbosa, sabendo que ia pegar mal para o Hermes da Fonseca, ele resolveu consentir anistia e atender aos pedidos. Então, a partir de agora, maus tratos estavam proibidos, militares estavam permitidos de ter folga e não podia ter mais alistamento obrigatório. E anistia? Gente, pergunta. Lembra que eu falei para vocês, algumas aulas na aula de segundo reinado, que nunca quebra de hierarquia militar seria permitida? Então, isso que acabou de acontecer. Acabou de um bando de soldados de baixa patente, acabou de matar um monte de toda a oficialidade dos seus navios, né? E atacou a cidade. Você acha que isso vai ficar realmente permitido? Então você falou: espera aí, não tem anistia? Não tá de boa? Não tá de boa. O que fizeram com os marinheiros que estão envolvidos nisso? Uma série deles estourou subitamente um novo motim, que ninguém sabe como começou, e falaram: quem é o líder? De novo, Cândido. Só que o Cândido não tinha nada a ver com isso. Falou: peraí, como assim? Eu não tenho nada a ver com isso. E quem estava envolvido quem estava sendo implicado também era uma série de marinheiros que estavam envolvidos. Então o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses marinheiros que tinham escapado, né, dessa revolta chibata, jogaram eles no convés de um navio e jogaram em cima soda cáustica. Se um dia você quer saber o que soda cáustica faz com a pele de uma pessoa quando você joga em cima, é que você joga um pouco de ácido sulfúrico. Não é legal, não é agradável. Metade deles foram mortos. O Cândido, o que aconteceu com ele? Bom, Cândido, o pessoal que você falou: ele começou uma revolução, ele nem lembra que é a revolução. Mas assim, ele deve estar louco, vamos internar ele no hospício. O que ia acontecer no hospício na época, né, no sanatório? Bom, primeira terapia de água gelada. Vamos imergir ele numa água a 2 graus negativos, para ver se ele dá uma acalmada, se a cabeça dele volta ao normal.
De novo ele fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Falou, ih, tadinho, continua louco. Vamos dizer assim, próxima terapia, eletrochoque. O que era eletrochoque na época? Ah, você colocava o eletrodo na cabeça da pessoa, ligava até o máximo que você queria para a pessoa começar a ter convulsão. Nota, a eletrochoque terapia ainda existe hoje em dia e é considerado um dos tratamentos mais eficazes para depressão. Só que, lógico, não é a mesma coisa na época. Na época, a eletrochoque terapia era muito mais uma desculpa para punir, punir as pessoas. Hoje em dia, é uma coisa extremamente estudada, extremamente cautelosa na hora de fazer, porque eles sabem das consequências. Então, hoje é uma terapia legítima. Na época, era uma forma de punir. E, por último, como ele não acalmava, uma boa sua de amansar louco funcionou. Até que finalmente chegaram, depois de alguns anos, chegaram e falaram, ó, ele não é louco não, pode soltar. Ah, pode, desculpa aí, você não sabe o que tá fazendo. Coitado dele, cara. Cândido, se você chegasse dele depois que ele saiu, eu falava, ó os polícia aí. Falava que ele se mijava de medo, traumatizado, e nunca mais foi o mesmo. Bom, e a outra metade? A outra metade ganhou um trabalho novo. Começou a vistoriar um lugar chamado Ilha das Cobras. É um lugar super divertido, uma ilha, né, longe do litoral brasileiro, em que tem uma espécie de cobra que só existe lá, que em vez de ficar no chão, ela fica no topo das árvores, dos galhos, e se joga em cima para pegar as presas. E jogaram os caras lá. Ah, mas vou nadar. Boa sorte, ao redor tem tubarão. Então, assim, não houve perdão desses caras. Não é porque eles foram anistiados que o exército esqueceu deles. Bom, falando disso, né, vou acelerar um pouquinho, porque acho que eu estou quase passando meu tempo. Né? Teve o chamado boom da borracha. O que foi isso? Houve uma quantidade recorde de exportação de borracha vegetal, ou chamado látex, né, do norte do Brasil. Por que isso? Porque estava sendo uma revolução industrial e estava uma altíssima demanda. Borracha fazia o que correias de borracha faziam o que correios não faziam, que era permitir uma alta rotatividade de motores sem que o motor explodisse. Também estava começando a produzir carros, então precisava de borracha, sem número de borrachas. Bom, o que aconteceu? Quais foram as características? Primeiro, foi causar uma ocupação gigantesca do Vale Amazônico, trouxe uma urbanização nessa época que a capital de Manaus foi construída, e que foi a mão de obra nordestina. Não era a população local. Os nordestinos que estavam fugindo, que conseguiram fugir do sertão, dos coronéis, muitos foram para a Amazônia para ganhar dinheiro lá. Então, quando vocês forem ver de movimentos migratórios dentro do Brasil, né, na geografia, lembre-se sempre dessa, que houve uma movimentação no Nordeste para a Amazônia, nessa época. Bom, foi tão bom que a elite, surgiu uma nova elite, chamada os Coronéis da Borracha, e alguns falavam que eles chegaram a ser temporariamente mais ricos do que os próprios Coronéis do Café, e o maior símbolo disso foi o Teatro de Manaus. O Teatro de Manaus foi feito com os melhores materiais. Foi feito com mármore da Itália, com vidros poloneses. Quase tudo do Teatro de Manaus veio lá da Europa para o Brasil para construir. Então, era apenas coisas da mais alta qualidade. Foi tudo bom, tudo bom, bem, até que a gente conseguiu uma coisa boa. O Acre é nosso por causa da borracha. A gente entrou num pequeno conflito com a Bolívia, mas um cara chamado José da Silva Paranhos conseguiu firmar o Tratado de Petrópolis, que permitiu que o Acre fosse nosso. Só que o boom da borracha murchou. Por quê? Eles faliram. Por que faliram? Chegou um inglês, pessoa muito legal. Ele falou, ele estava visitando o Brasil e falou: eu queria tanto uma muda de borracha. Eu teria dado para ele um daqueles sapinhos coloridos, sabe? Falar, ó, esfrega na cara. Então, ele pegou uma muda de borracha, né, dessas seringueiras, e levou ele estudou ela, reproduziu ela e levou ela para a Malásia. Começou a plantar. O professor, mas isso não é legal? Isso não é biopirataria? É biopirataria. Não é ilegal, porque na época não existia o conceito de ser ilegal biopirataria. Quando as seringueiras começaram a reproduzir muito bem na Malásia, faliu a borracha no Brasil. O Hermes começou uma chamada política da salvação. Ele tentou substituir as oligarquias. E quem era a favor do Hermes tinha um compromisso chamado hermismo, que é um pouquinho de um certo revanchismo por parte do Hermes da Fonseca. Por quê? Quais foram os principais estados que foram contra ele? São Paulo, Bahia e Ceará. Afasta os governadores,
São Paulo, Bahia e Ceará. E é então que ele entrou em conflito, né? A família Scioli e os coronéis locais que eram do Ceará, eles começaram a pedir ajuda, né? Para um dos maiores coronéis, se não o maior coronel da região. Quem? Padinho Cícero. Padre Cícero era vivo na época, né? Então, Padre Cícero, ele olhou e falou: irmãos, os filhos do capeta, enviados de Satanás do governo, estão vindo aqui para afligir o bom povo de Deus do Juazeiro. Vocês vão deixar isso acontecer? Ele falou: não, não vamos. Então vamos. Ele falou: tá bom, Padinho Cícero, você vai ver o que vai acontecer se esses caras chegar aqui. Diz a história que o exército chegou em Juazeiro para tentar enfrentar Padre Cícero, né? Chegaram lá e não teve conflito. Por quê? Eles viram a quantidade de jagunço, de capanga, de cangaceiro que começou a descer lá. Olharam para o tamanho do exército deles, para o próprio exército falou: volta, volta, com calma, não corre, mas volta. Ninguém dá título, por favor. Padinho Cícero era vivo na época, gente. Ele não ia aceitar um negócio desse. Então, não teve conflito, a família Scioli voltou ao poder por causa dessa revolta de Juazeiro. Então, chegamos no próximo presidente, chamado Venceslau Braz, o famoso presidente da Primeira Guerra Mundial. E você tem que entender que a Primeira Guerra Mundial teve uma série de reflexos no Brasil. A gente passou por uma industrialização passageira. Por quê? De onde veio o dinheiro para isso? Bom, começou a explodir um monte de coisa. Você acha que o pessoal que está na Guerra Mundial vai ter tempo de plantar coisa para comer? Não, então a gente começou a vender muito alimento. Você acha que está explodindo tanques, explodindo essas coisas lá? Você acha que eles vão ter como produzir minério? Você acha que começou a vender minérios? Começou a faltar borracha para os carros, para essas coisas. A gente começou a vender mais borracha. E, lógico, café. A gente começou a ter um pouco, mas com tudo isso acontecendo, vocês acham que eles vão pegar recursos do meio da guerra e falar, cara, vamos vender para o Brasil, porque a gente quer ter gente boa? Não. A gente tem muita dificuldade de importar. Então, começou a surgir uma falta de produtos aqui no Brasil, produtos manufaturados, né, industrializados. Tem que lembrar também que o Brasil praticamente não participou nessa guerra. A única participação foi que a gente viu um navio em um certo momento lá, todo mundo pegou gripe espanhola e morreu. Mas a gente tecnicamente participou da guerra, mas a gente estava aqui no Brasil em paz, então a gente aproveitou dessa paz para ganhar dinheiro. E a gente tinha uma mão de obra especializada. Quem? Os imigrantes. Chegava pro cara que vinha de Portugal e falou: você vai mexer na máquina, tal, tal. Você vai comprar uma máquina, você acha que você consegue operar? O cara fala: consigo. Então você está contratado, você vai ensinar todo mundo a fazer isso, tal, tal e tal. Começou a surgir uma série de indústrias no Brasil para produzir os produtos que estavam faltando, a chamada substituição das importações. E acabou o dinheiro. Pega um pouquinho dos Estados Unidos e acabou. Porque os Estados Unidos ainda ganhou muito dinheiro com essa guerra. Então, pode pedir dos Estados Unidos. Quais foram os reflexos? A gente começou a ter uma indústria têxtil e alimentícia muito grande e com maquinário importado. Mais para frente, isso vai causar uma falência generalizada. Por quê? Acabou a guerra. Eventualmente acabou a guerra. Acabou a guerra, por que eu vou produzir aqui no Brasil? Compra do exterior, que é considerado mais barato. E foi aí que estourou a maior greve na história do Brasil. Quais eram os fatores? Exploração de mão de obra, isso aqui não preciso nem falar, né? Os operários eram extremamente explorados na época. A insalubridade, por quê? Bom, se você estava trabalhando numa máquina, a máquina comesse seu dedo, primeiro, você não tinha lei trabalhista para te proteger, então você era demitido, e pior, você tinha que pagar para consertar a máquina. Por quê? Porque a máquina estragou com seus dedos esmagados lá dentro. E vocês têm ideia aqui que é trabalhar numa fábrica? Um lugar quente, um bando de óleo, sem ventilação. Isso não é uma fábrica, isso é um forno, tá? Então, vocês podem imaginar, eram lugares escuros, então acidentes eram comuns, isso sem dizer de estupros de crianças e mulheres que acontecia a rodo. Por último, qual é o último fator? As ideologias operárias. Comunismo? Não. Na época, até a Revolução Russa, o anarquismo e o anarcossindicalismo eram as principais ideologias operárias radicais na época. O comunismo só vai ficar famoso depois da Revolução Russa. Por que aconteceu essa maior greve? Da forma mais besta possível. Um funcionário estava voltando para casa no bairro do Bexiga, né? A polícia abordou ele, espancou o cara até a morte e jogaram o corpo na rua.
o pessoal começou a ver e falar, meu Deus, a polícia matou mais um, gente. E foram ver lá o corpo do cara. Os funcionários dessa fábrica decidiram todo mundo fazer greve e não aparecer para o trabalho para estar aparecendo no enterro desse cara. A palavra se espalhou, de repente, todas as fábricas de São Paulo, o pessoal abandonou o trabalho e fez greve para ir no enterro desse cara. Bom, nesse enterro, com milhares e milhares e milhares de pessoas, todos os líderes sindicais, eles começaram a dar uma série de discursos ideológicos, né, para incentivar, e a palavra saiu. O pessoal começou a avisar o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, começou a ir para o pessoal do Nordeste. De repente, todo mundo parou. Por pouco tempo. Depois de uma semana, tudo voltou ao normal. Nossa, professor, tá tão bonita a história, por que você parou? Porque é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Primeiro, que nem eu coloquei aqui, não tinham líderes fixos. Era um bando de pessoas falando no que acreditava, mas não tinha uma liderança una. Então, os movimentos eram todos conjuntados e, portanto, eram fáceis de enfrentar. A ausência de resultados. Por quê? Não, a pessoa não estava conseguindo tanto resultado quanto queria com essas greves. Os chefes não estavam tão dispostos. Então, enquanto os chefes, os líderes de trabalho começaram a falar, a gente vai dar um aumento para vocês de, se não me engano, acho que é 10, 20% do salário, eu estou um pouco especializado nisso, né? O pessoal voltou a trabalhar. E os líderes? Os líderes começaram a falar, não, mas espera aí, vamos continuar, a gente pode mudar o Brasil, viva o anarquismo. O pessoal falou, anarquismo? O que é isso? Você quer uma outra coisa também? Falei que tinha esses discursos, né? Mas quem era o operário na época além de brasileiro? Tinha polonês, italiano, alemão, japonês, tinha gente de todas as nacionalidades. Eles não tinham tanto compreensões de alguns ideais e como tinha a barreira das línguas, eles tinham muita dificuldade. Bom, foi lá em que estourou, mais tarde, estourou uma outra guerra que começou no governo da Hermina Fonseca, só que terminou aqui, que é o chamado contestado. Contestado é clássico perguntar, né, qual era uma comparação, né, entre o contestado e Canudos. Por quê? Quem era o líder da revolta do contestado? O monge José Maria. Ele também era considerado messias, também falava que ele conduzia milagres, também convenceu um monte de gente a abandonar as coisas para fundar uma cidade religiosa. Então, quais foram os fatores? Primeiro, era o poder dos fazendeiros, né, na região. Só que aqui aparece um sindicato. O que é esse sindicato? Sindicato é porque eles estavam criando uma grande rodovia. Estava atravessando o estado do Paraná, né, e o estado de Santa Catarina. Essa rodovia tinha um negócio interessante, assim. No contrato falava que a empresa responsável, o sindicato é responsável, tinha direito aonde ia ficar a rodovia e 16 quilômetros para os dois lados de todas as terras da região. Isso, evidentemente, fez que muita gente perdesse as terras. Então, teve série de expropriações de terras e também tinha na região uma disputa limítrofe. Porque se lembrarem lá atrás, aqui é a região dos Sete Povos das Missões. E sempre tinha um pequeno pedaço de terra ali que o pessoal vivia discutindo se era de Santa Catarina, se era do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então era comum esse costume, essa briga, nesse conflito. E tem a ver com o miséria do sertanejo. Sertanejo, professor? Paraná? Como assim? Outra coisa que vocês precisam entender. Ó, quando eu falo sertanejo, quando eu falo de sertão, eu não estou falando do Nordeste, tá? Sertão é outra forma de falar interior. Então, quando eu falo aqui miséria do sertanejo, é pessoas do interior que estão sofrendo nessa questão. E por último, que eu já falei, fanatismo religioso. Bom, o que aconteceu com o contestado? Os curitibanos, né, começaram a invadir uma série de terras, tal. O governo viu, começou a invadir. Uma das primeiras brigas, já o José Maria morreu. O José Maria falou: agora estou morrendo, mas irei voltar depois. Enquanto isso, sigam o exemplo da Bíblia. O que era o exemplo da Bíblia que estava falando? A criação de 12 aldeias, que nem as 12 aldeias de Canaã. Então ele falou: criem 12 aldeias religiosas que um dia eu voltarei para liderar a todos. Bom, se ele ia voltar ou não ia voltar, não importou. Por quê? Um cara chamado Setembrino de Carvalho chegou e destruiu todo mundo. Chegaram com tanque, chegaram até com alguns aviões na época, né? E destruíram o contestado. Massacraram todo mundo.
Acabou o governo Venceslau Braz, quem ganhou a próxima eleição? Rodrigues Alves. Só que o Rodrigues Alves veio aqui nessa época, ele tinha quase 100 anos, ele morreu antes de assumir. Nova eleição, quem ganhou? Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa foi o presidente que estava representando o Brasil na Conferência de Paris quando acabou a guerra. Não, mas o Brasil quase não participou. Quase não participou, mas como ele estava lá, ele ganhou algumas coisinhas. Só que ele saiu dessa conferência fortemente antimilitar. Por quê? Porque ele viu os horrores que aconteceram na Primeira Guerra Mundial de primeira mão. Então ele falou, quer saber? Pode não acontecer de novo, o Brasil, a partir de momento, vai insistir numa política antimilitar. Porque foi a preparação militar ou a corrida militar armamentista que levou à Primeira Guerra Mundial. Então o que ele fez? Pegou o ministro da Guerra e o ministro da Marinha, tirou o militar e colocou civil, um professor de história e um professor de literatura. Cortou orçamentos militares e recebendo recebeu uma missão militar francesa em 19, né, em que ele começou a discutir a respeito do alistamento militar obrigatório. Bom, foi no governo de Epitácio Pessoa e aconteceu a Semana de Arte Moderna, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, vocês nem estudam isso aqui, né? O ano de 1922 não tem importância para vocês na literatura, em que o que houve? Houve um rompimento com o academicismo europeu para criar uma arte tipicamente brasileira, em que possuía a estética de vanguardas europeias e patrocinado por ricos cafeicultores. Então, foram coronéis da cafeicultura que permitiram que esse evento acontecesse. Foi nessa época também que estudei movimentos de revolta mais longos no Brasil, que foi o chamado tenentismo, em que uma série de oficiais de baixa patente se rebeliou, né? E começaram a causar uma série de rebeliões no exército contra o poder das oligarquias. Bom, por que fez isso? Primeiro, lembra que eu falei que cortou orçamentos? Quer dizer que caíram soldos. Soldo é o nome do salário do militar. Por isso que ele é um soldado. Foi também a indicação de ministros civis e soltaram uma série de cartas falsas no Correio da Manhã, que era um jornal do Rio de Janeiro. Nessas cartas falsas, começaram a falar que o ministro Hermes da Fonseca estava se pronunciando militarmente. Então, o Hermes da Fonseca foi preso. Além disso, o governo falou: quer saber? Vamos fechar o clube militar. O que é o clube militar? É onde era o único local em que os militares podiam se reunir para discutir política. Fora dali era proibido. Só que, quer saber, já que eles estão chiando muito, vamos fechar o clube militar. Bom, foi nesse dia que foi por causa disso que no dia 7 de setembro, fez aniversário há pouco tempo, de 1922, 18 tenentes do Forte Copacabana decidiram que iriam tomar o governo à força. Eram 18, mas na verdade tinha uma 19ª pessoa. Era um bêbado que estava lá na época, que resolveu se juntar à brincadeira. Bom, o chamado golpe dos 18 do Forte, né? Não deu certo, evidentemente. 18 pessoas tentando dar um golpe no estado, no Brasil inteiro, não deu certo. Eles chegaram lá no palácio, né, no governo, com o exército esperando eles, foram todos fuzilados. Quais eram os ideais do tenentismo? Primeiro, era o ideal de salvação nacional, era a ideia de que os militares tinham que salvar o Brasil de ameaças externas. Ele também era um movimento elitista e que pregava a centralização administrativa. Ele falava que o problema do Brasil é que os coronéis dos estados tinham muito poderes, que tinham que ser centralizados melhor. Ele também falava sobre a moralização política, em que era um absurdo e que o que estava acontecendo no cenário político brasileiro, que os coronéis podiam fazer qualquer coisa e não tinha nenhum decoro. Eles defendiam o voto secreto e uma reforma educacional para que existisse ensino público e gratuito. E isso aqui é interessante. Por que eles definiam ensino público e gratuito? Lembra que eu falei? Tinha que ter o alistamento militar obrigatório? Quem tinha 18 anos não tinha emprego, não estava estudando. Na época só tinha um tipo de ensino privado, e era extremamente caro, ninguém tinha condições de pagar isso. Então, muita gente que era obrigada a se alistar no exército era porque não tinha era o único lugar que ele podia ir, porque ele não podia estudar, e ideia de nacionalismo. Bom, é nessa época que assume um cara chamado Arthur Bernardes, e a frase que ele diz quando ele
terminou o governo em 26, foi lindíssimo. Ele falou: não fui um presidente, fui um chefe de polícia. Bom, com um discurso desse, você já pode imaginar o naipe do governo dele, né? O Brasil, durante quase todo o governo dele, estava em estado de sítio. O que é estado de sítio? O Congresso tem que fechar o Congresso e suspender a Constituição por causa de uma ameaça militar. Por causa disso, ele sofreu uma forte oposição jornalística. Mas que ele falou, isso aqui foi basicamente uma ditadura. Opa, foi contra mim? Fecha, censura e fecha o jornal. Foi nessa época que estourou uma série de greves generalizadas, em que a questão social pode ser basicamente relacionada com a questão operária, foi fortemente reprimida. Então é que todo que teve greve não é tentar prender os caras, é matar. Na época não existia bala de borracha. Bom, foi na época dele que foi fundado o chamado Partido Comunista Brasileiro e que se iniciou a luta partidária na figura do bloco operário camponês. Então, vocês podem ver aqui que isso aqui é meio que uma replicação do que houve um pouco na Revolução Russa, apesar de, lógico, ter uma série de diferenças. Foi aí que uma série de revoltas tenentistas aconteceram. E eu vou falar principalmente duas. Primeiro, a revolta de 1923, lá no Rio Grande do Sul, liderada por um cara chamado Assis Brasil, né? Qual foi o gatilho? O governador Borges de Medeiros se reelegeu. Só que assim, pela quinta vez, sendo que a primeira reeleição já era ilegal pela Constituição. E o pessoal se revoltou. E quem resolveu isso aqui? Chegou um advogado lá para resolver a situação. Você pode ter já ouvido falar desse cara. Foi resolvido por um cara chamado Getúlio Dornélio Vargas, que criou o chamado Pacto das Pedras Altas, que acabou a guerra de 23, que acabou a revolta de 23. Olha essa figurinha. Não se preocupe que vocês vão ter uma aula só dele, tá? Bom, qual foi a outra revolta? Foi a revolta de 1924, ou revolta de Isidoro Lopes, em São Paulo. Quem foi o líder? Major Miguel Costa. Ele era chefe da Polícia Militar no Brasil, no São Paulo, desculpa. Ele usou as tropas dele e começou a ter tiroteio na rua, entre forças do governo e forças revoltosas. Qual era o motivo? É porque foi aniversário do golpe do 18 do Ford. Aniversário? Era uma festa? Não. Eles estavam relembrando as causas da revolta do 18 do Forte, que levou à morte daqueles rapazes. Bom, o que aconteceu? Com essa multiplicação de movimentos, o movimento tenentista começou a crescer muito, muito, muito. Só que eles perceberam que estava tendo muita gente morrendo no fogo cruzado. Então o que eles decidiram? Falaram, quer saber? Vamos levar as tropas para o interior, né? Vamos direcionar essas guerras para o interior. A gente está indo para o interior, o governo segue a gente entra em conflito. Só que aí teve uma pequena discussão. Quer saber? Vamos fazer assim, vamos ser esperto. Uma tropa vai para o interior e a outra volta para as cidades, finge que abandonou o golpe, né? E começa a se infiltrar ali. E quando tiver golpe, a gente ataca tanto de dentro quanto de fora. Foi uma ideia ótima, só que assim, ninguém foi atrás deles. Por quê? O movimento que estava separando, né, foi chamado de coluna Costa e Prestes. O que aconteceu nessa coluna? Essas tropas, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul, se uniram e marcharam para o interior. Quando aconteceu isso, o governo, eles começaram a ter uma ideia, a marcha deles foi de 18 mil quilômetros. Eles saíram de São Paulo, foram até o Nordeste e foram depois lá para o Paraguai. Então, olha o rolê que eles deram. Foi nessa época que aconteceu uma coisa, deu uma caca. O que aconteceu? O governo pediu ajuda do Padre Cícero. Falou, Padre Cícero, os revoltosos vão chegar aí, se você conseguir, lida com eles. Padre Cícero falou, beleza. E ele chamou uma das maiores forças no local, que era um carinha chamado Lampião. Padre Cícero chegou no Lampião e falou, Lampião, seguinte, eu estou precisando da sua ajuda para lidar com os revoltosos que estão vindo aqui. O Lampião falou, bem, Padre Cícero, o que eu posso fazer para o senhor? Ó, seguinte, eu vou te dar armas e eu vou te absolver de todos os crimes e te dar o cargo de líder de major. Cargo de não, desculpa, cargo de capitão do exército. E você vai poder entrar no exército. O Lampião falou: obrigado, Padinho Cício, mas eu preciso de arma para poder enfrentar. Falou, beleza, eu financio suas armas.
Padre Cícero foi, armou o Lampião e os cangaceiros dele até os dentes. O que aconteceu? Lampião foi enfrentar, né? E encontrou um dia o Prestes. O Prestes era uma pessoa extremamente culta. E ele sentou com o Lampião para ter uma negociação. Ó, oh, Lampião, não quero te respeitar, não, mas isso aqui não vale nada. O Padre Cícero não tem autoridade para te estar exonerando do cargo e nem para te dar uma patente militar. Então, como assim? Ué, você não pode, isso aqui é válido. Esse papel aqui, ó, não tem validade nenhuma. Ui, rapaz, estamos me achando de besta. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, o Lampião vai se tornar o grupo do Lampião vai se tornar o grupo mais forte no cangaço. Ele só não vai atrás do Padre Cícero, porque o Padre Cícero, na visão dele, era homem de Deus. Ele não pode matar o homem de Deus. O Lampião era extremamente religioso. Então, a partir desse momento, o movimento do cangaço se torna extremamente forte. Mais forte do que foi em qualquer momento antes ou depois. Bom, falar rapidamente do cangaço, né? Foi um movimento de característica do banditismo, né? Em que iniciou-se, na verdade, no segundo reinado. Desde a época de Dom Pedro II tinha cangaço. Só que o auge dele vai acontecer depois disso que o Padre Cícero fez, na década de 1920. Então, com o fortalecimento permitido por Padre Cícero, o cangaço se tornou uma verdadeira ameaça para os governos locais. Quais foram os principais líderes? Bom, primeiro foi Antônio Silvino, chamado Rei do Sertão. Ele foi o primeiro grande líder cangaceiro lá na época de Dom Pedro II. Depois apareceu o Virgulino Ferreira, que foi o maior de todos, sem dúvida, e o chamado Curisco, chamado Diabo Loiro, foi o último grande líder. Muita gente define se foi bom, se foram maus. Bom, vamos fazer alguns fatores, né? Primeiro, o cangaço foi um movimento muito semelhante ao Canudos. Por quê? Foi uma organização para enfrentar os poderes locais, os poderes estaduais, então os governadores e os coronéis. Só que ele também tinha os chamados laços de solidariedade, em que as pessoas se afiliavam por solidariedade ao movimento ou porque já nasceram nele, né, já estavam nele antes. E era uma organização parlamentar extremamente poderosa. O cangaço praticamente acabou quando finalmente o Lampião foi capturado e morto e a cabeça dele foi arrancada. Ele e a Maria Bonita. Você fica falando, mas o Lampião hoje em dia tem uma figura meio de herói, né? Você falava, ele era Robin Hood, ele roubava dos pobres para dar para os ricos. Entendam, esse tipo de dualismo é bom ou é ruim? Não existe na história, tá? Se eu chegar e falar, Vitor, é bom ou é ruim? Eu vou falar o que aconteceu e você julga os fatos. Eles enfrentaram muitas pessoas, né, muitos líderes coronéis, muitos líderes cruéis, sim. Só que eles também mataram, estupraram um monte de gente inocente. Então, aí você seja você usa sua própria cabeça para decidir se eles eram bons ou maus. Bom, estamos acabando, tá? Próxima, agora está já no último presidente, chamado Washington Luiz, ou Washington Luiz, como você achar melhor, né? Que é o chamado Paulista de Macaé. Como assim? Ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, só que ele foi prefeito, vereador, deputado e presidente por São Paulo. Então, ok. Ele fez a chamada reforma financeira, por quê? Ele estava combatendo a inflação. Inflação. Aquela inflação que a gente estava enfrentando desde a época do da crise com o Rodrigues Alves, ele também resolveu falar que também vamos abandonar a moeda real. Na época a moeda era o real, agora vamos ter o cruzeiro. Depois a gente vai ter mais para frente o cruzeiro novo, o cruzado, o cruzeiro novamente e o real. E foi nele que teve a crise de 29. Crise de 29, uma aula que acredito que vocês já tiveram, se não me falha a cabeça, né? E atingiu na hora o Brasil. Enquanto a maior parte dos países foram atingidos só em 1930 para 32, o Brasil em 29 já começou a dar ruim. Por quê? Você vai saber que tem uma crise, a primeira coisa que você para de pagar é café. O só parou de importar café. Então, nossas importações despencaram, um bando de cafeicultor faliu e o convênio de Taubaté, como a gente não tem mais dinheiro para pagar, deu errado também. Ele quebrou e a gente parou de receber investimento dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles também estavam quebrados.
e acabou-se a política do café com leite. Bom, o que aconteceu? Foi nessa que teve a segunda eleição acirrada. Por quê? Bom, estava combinado que o governador Andrada seria indicado pelo Partido Paulista para ganhar a presidência. Né? Cadê? O Partido Paulista ia apoiar esse governador Andrada. Só que na hora de dar apoio, quem eles escolheram? Um cara chamado Júlio Prestes. Foi nesse momento que se formou a chamada Aliança Liberal. Foi basicamente uma frente de oposição a São Paulo. Quem estava nessa frente liberal, nessa aliança liberal? Bom, primeiro, os governos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e tudo que era oligarquia dissidente. Quem mais estava? Em todo o pessoal da indústria e operariado. Quem mais estava? A classe média. Quem mais? Os tenentes apoiavam. E por fim, modernistas intelectuais. E quem estava por frente? Quem estava por São Paulo era São Paulo, basicamente. Né? Bom, mesmo com todo mundo assim se juntando, o que aconteceu? Júlio Prestes ganhou. São Paulo ganhou. Por quê? Porque o que ganha no Brasil não é voto, é fraude. Né? Então, por causa das características na época, Júlio Prestes acabou ganhando, né? E um acordo que tinha tido com os Estados Unidos também começou a falir. Só que deu caca. Por quê? Quando o Júlio Prestes ganhou, o movimento tenentista, né, chegou no Júlio Prestes, né, o Júlio Prestes da coluna Prestes, não esse aqui, tá? Ó, tá tendo fraude, tal, vamos dar o golpe agora. O Prestes falou, o Prestes da coluna Prestes falou, não vamos dar o golpe agora, tá? Por quê? Porque a gente tem que esperar o povo começar. Na época ele estava no Paraguai, ele começou a ter uma série de influências comunistas. Então ele falou, quando o povo começar a revolução, a gente interfere. Beleza. Quem era João Pessoa? João Pessoa era o vice do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, quando perdeu, ele falou: quer saber? Vamos deixar, não vamos interferir em nada. A gente não tem por que agir. Por quê? Porque o Vargas sabia que se ele tentasse agir agora, o pessoal ia ter uma resistência muito grande. Mas aí aconteceu a caca. O que aconteceu? João Pessoa, ele tinha briga com um jornalista local, né, no estado dele. Esse jornalista tinha problema com ele? O João Pessoa decidiu, então, mandar a polícia e prender o cara na casa dele, revistar a casa. Revistando a casa, eles encontraram um cofre estranho. O que tinha nesse cofre? Ah, nada. Tinha dinheiro, tinha joias, documentos da família e um pacote de fotos desse jornalista com a esposa transando. Tinha nude dele com a esposa dele. O que o João Pessoa falou? Quer saber? Vou ferrar a reputação desse cara. Vou publicar essa foto em tudo que é jornal no estado. Publicaram. Gente, se hoje em dia, se você vaza nude de uma pessoa já cria problema, imagina na época, em 1930. Bom, o jornalismo não ficou muito feliz, só que o João Pessoa falou: esse cara não é louco de vir fazer alguma coisa comigo, não. E João Pessoa pagou pra ver. Pagou, levou um tiro na cabeça e morreu. Esse cara foi preso. Esse jornalista foi preso. Só que aí, como foi noticiado no jornal, na imprensa, que não gostava do Júlio Prestes, João Pessoa assassinado, quem será o próximo? Olha como já foi pouco tendenciosa essa notícia, né? Com isso, criou-se um cenário suficiente para o Vargas entrar em contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e o resto do Sul, né? Região Sul, desculpa. Ele falou, quer saber, a gente tem que interferir aqui, vamos dar o golpe. Eles começaram a juntar todo o exército, juntaram todo mundo no trem e foram lá para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eles já chegaram preparados para enfrentar e entrar em armas. Só que, né, quando chegando lá, eles perceberam que o exército lá, que não gostava também do Júlio Prestes, falou: beleza, a gente apoia, o golpe está instaurado. Com isso, a gente tem um golpe do. O Getúlio Vargas percebeu que era o momento, e o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, derrubando o Júlio Prestes. É assim, dessa maneira, que começa o governo de Getúlio Vargas, e o Brasil não escolheria outro presidente por mais 15 anos, quando finalmente ele se afastou em 45.
Ufa! Acabou, gente. Desculpa, eu ultrapassei um pouquinho o meu tempo, né? Mas é uma aula realmente muito longa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu desejo boas férias para vocês. Assim, gente, vou até parar aqui e gravar, peraí.